Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse episódio tão especial no dia de hoje. Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer as visualizações do primeiro, do segundo episódio. Quem não viu, veja lá o Dr. Cálio Parmans Jr. sobre medicina veterinária. Eu ainda estou tentando aqui adotar um pet, mas está difícil a situação. Em relação também existe a minha prima, a Renata Aguilar, neuropsicopedagoga, falou bastante sobre inclusão escolar, sobre questões relacionadas ao autismo. Aprendi bastante naquele episódio também. Bom, Débora, hoje nós temos uma honra, né? Hoje é um episódio especial por várias razões, na verdade. Pois não, senhora. A começar, antes de apresentar, de fato, as nossas convidadas, gostaria também de dizer que eu estou muito feliz. Nós estamos, né, amor? Sim. A gente está feliz porque a gente conseguiu aqui um patrocínio, pessoal! Olha, vocês são sensacionais, obrigada. Visualizações, inscrições, feedbacks, obrigada por tudo, pela força, pelas palavras, e que vocês continuem aqui com a gente, curtindo, porque a gente quer aqui conversar sobre coisas gostosas, momentos bons, divertidos, relaxantes, né? E aí a gente conseguiu um patrocínio que nada mais, nada menos que o corretor Marlboro, que tá trabalhando ali naquele empreendimento maravilhoso na Moca. Belo, na Moca! A gente é da Moca, vocês sabem disso, né? Italianada aqui, ó, de sangue quente, que a gente ama. Quem mora na Moca, quem nasce na Moca, não quer sair da Moca. Então vai lá, na Madre de Deus, Número 503. 503, procura o corretor Marlboro, tá? Lá é um prédio maravilhoso, totalmente residencial, que fica ali, paralela A Paulista da Moca. A Paulista da Moca. A Paz de Barros, né? Fica Paz na de Avenida Barros, Madre de Deus, né? da Fica na Madre de Deus, né? No 503. São só 152 apartamentos. Isso vai vender muito rápido, pessoal. São apartamentos exclusivamente residenciais, não tem aquela bagunça de comercial com residencial. Escritório. Isso. São 40 andares. Vai ser o prédio maior, o maior prédio da Moca. O mais alto prédio da Moca, com a melhor e a gente visualização. Uma visualização privilegiada do bairro todo, da cidade, Paulista, consegue ver, vai conseguir ter visão ali da antena da Paulista, né? Provavelmente vai sim. Vai ter, com certeza. O prédio mais alto da Moca, né? E a gente tem um carinho muito grande pela Madre de Deus, né, Dé? Isso, então. Isso é legal, porque quando a gente casou, a gente morou na Madre de Deus, né, amor? Na Madre de Deus, a gente chegou lá no nosso Celtinha verde, eu de noiva aparecendo um bolo. Exatamente. Entrando na garagem, o porteiro olhando aquilo, falando, meu Deus, né? Então a gente conhece, a gente viveu por lá de 2002 a 2012, a gente continua morando na Moca. Sim. A região é muito gostosa. Tem teatro perto, Teatro Arthur Azevedo. O shopping da Moca. Tem a Javari ali do lado. A Moca tem tudo, né, gente? A Moca é maravilhosa. Assim, meus amigos do trabalho, meus amigos da faculdade, sabem que eu sou um divulgador da Moca, né? Sim. A Moca é o Vaticano brasileiro. Vejam lá, visitem o Marlboro, o QR Code está Visita o Marlboro lá no empreendimento. O telefone do Marlboro vai estar no QR Code aí, vocês podem puxar pelo WhatsApp. É o 11 94982 8490. Vou repetir. 11 94982 8490. Vão lá, visitem, conversem com o Marlboro, fala que foram indicados pelo nosso podcast aqui, que ajuda também a gente. Com certeza. Olha que prédio lindo, gente. Mori, quero ir lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá. Você me leva? Vamos lá. Então tá bom. E aí nossa parceria aqui, né? Nosso patrocinador, muito obrigada. E que venham muitos pela frente aí. Bom, e agora a gente poderia falar também... Agora nós vamos apresentar nossos convidados. Vamos falar, né, das nossas convidadas. Porque, afinal de contas, Domingo é o dia delas. Hoje é sábado, dia 13, né? Mas vai ser lançado aí
terça-feira aqui vai ser dia Terça-feira. 15. Acho que é Tá. 15 ou 16. 16, mas a gente tá gravando hoje. E hoje é um dia especial, né? Hoje eu sou coadjuvante total, aqui sou figurante, na verdade. Na verdade, Porque sim, eu sou né? pai, Porque você então- não sabe, na verdade, a essência do que é domingo, dia das mães. É verdade. Você é pai, lógico, mas mãe. Mãe é inexplicável. Eu posso dizer porque eu sou mãe também, né? É óbvio Você que tem mãe é uma conflito de escolha. interesse aí. Hã? Você tem conflito de interesse aí. Não, é que ser mãe é demais. E hoje a gente tem essa honra de poder fazer essa homenagem. Porque eu acho que esse é um grande presente, é uma homenagem para elas, que vai ficar eternizado aqui, um presente para sempre, né? Exatamente. Que a gente tinha essa intenção, então trouxemos nossas mães. As choronas. E a Bisa, que é a mãe de Mãe. todas aqui hoje. Obrigada por aceitarem, por estarem aqui. Elas estão muito emocionadas, elas estão muito felizes. Elas jamais imaginaram que eu e o Marcelo Estaríamos fazendo. tentaríamos isso pra elas. Ia Exatamente. colocando nós nessa roubada, Não né? é? Exatamente. Mas vai. Vamos curtir que Já vai ser muito colocamos bom. em várias, mais uma. Ah, essa aqui é nada perto do que a gente já exatamente, fez pra pessoal. vocês, né? Exatamente. Então, nossas mães aqui. E aí, pra começar a introdução, É, não vamos nós falarmos não, ainda, não vamos né? não, porque Tá. nós não somos os únicos, né? Nós somos os únicos filhos, claro, né? Então, pra começar, vamos lá. Vamos assistir aqui, ó, rapidinho. Arquivo confidencial. Oiê! Bom, falar de alguém que é tão importante na nossa vida e tudo pra gente, é tão difícil encontrar as melhores palavras, né? Mas a mãe é isso. Pra mim, a mãe ela é porto seguro, ela é o melhor colo, é o lugar pra onde eu quero correr quando as coisas não estão legais, né? Às vezes eu só quero ficar deitada no colo dela, abraçada, sentindo aquele aconchego. Não tem coisa melhor tá no sofá assistindo televisão e dar aquela debruçada assim, sabe, encostar nela. Ai, mãe, você é tudo pra mim, meu porto seguro, meu rumo, tudo. Eu te amo infinitamente. Não tenho palavras pra dizer o quanto que você é importante pra mim. Te amo demais. Difícil falar da mãe em 1 minuto, sendo que um podcast é pouco. Mas vamos lá. Minha mãe, ela não é muito de falar sobre o amor dela por nós, mas a gente percebe no dia a dia a demonstração do amor dela. O vai com Deus, minha filha, Deus te acompanhe, bom trabalho, como foi seu dia. A velhinha acesa todo dia de manhã, óbvio que é para iluminar o nosso caminho e para nos proteger. Então, é dessa forma que ela mostra o amor dela por nós. Com as netas. Opa. Camila dá trabalho às vezes, sempre deu trabalho. Oiê! Bom, Vamos lá, tranquilo. Nada que uma edição não resolva. É só pra dar uma respirada. Foi de propósito, tá? Pra dar uma respirada. Toma uma aguinha, que é uma aguinha. Ela não quer abrir a aguinha. Então, a Camila, quem foi que expôs a primeira foi a Natália, a mimadinha da família, a caçula, que é cola com 40 anos de idade, onde já se viu isso. E aí veio a Camila, né, que travou no meio, que é a filha do meio, né? É a filha do meio? É a Deu filha do certinho, meio. Né? A gente, pode continuar. Então, eu queria também falar a mim. Então, eu ia... Vamos mudar a ordem, então. Vou fazer a ordem Isso. assim, né? Vai ser ao vivo. Então, mãe, você é muito especial para mim. O seu jeito de cuidar da gente, o seu jeito de amar a gente, o seu jeito de expressar com o olhar, o seu jeito de cuidar, de dar o esporro na dose certa e necessária.
eu jamais vou esquecer do seu esporro que você me deu quando eu tinha 12 anos de idade, que eu fiquei simplesmente de 8 matérias de recuperação, na época podia ficar em recuperação, e você olhou para minha cara e disse que eu não era capaz de passar. E aquilo, em vez de assumir como uma derrota e falar, beleza, então eu tô derrotado. Aquilo pelo contrário, foi uma vontade de jogar na tua cara que eu era capaz de conseguir, passei com notas altíssimas e nunca mais aconteceu isso. Então, assim, você soube jogar na minha cara, em vez de me derrubar, não, você me lançou para cima, né? E então, e assim, por mais caótico que esteja a nossa situação, quando eu vou lá e peço alguma coisa, eu acho que você vai falar, puta, é caótico mesmo, mas eu vou dar uma tranquilizada nele, né? Não, filho, fica calmo, vai dar tudo certo, né? Eu me lembro perfeitamente daquele dia que eu liguei para a senhora, a dona Eleni também vai se lembrar disso, né? Mãe, eu acho que são 3. Mas calma que você tá se empolgando. Então tá bom. Você tá se empolgando um pouquinho. Eu tô passando da hora. E aí só dá uma apaziguada, mas depois a gente fala nisso, né? João, tá na ponta da Vamos agulha? dar... Pode dar continuidade. Tá. Posso falar agora? Sim. Então tá. Eu até escrevi hoje de manhã, né, mãe? A minha mãe já viu. Você já deu spoiler? Eu dei um spoilerzinho de manhã, porque eu sempre fui de meio que escrever, né, mãe? Escrever bilhete. Sim. Sempre tive essa mania. Sim. E eu gosto de pôr em palavras os meus sentimentos, né? Porque eu escrevi assim hoje de manhã. Eu saí de dentro dela. Somos tão parceiras, amigas, mãe e filha, filha e mãe. Somos tão iguais e tão diferentes. Temos telepatia e nos conversamos pelo olhar. A gente se irrita, briga e no mesmo instante faz as pazes. Me orgulho de ser quem sou porque devo a ela minha vida, minha formação e meus valores. Ela é minha rainha. Eu te amo, mamãe. Também A te gente amo. briga tanto, né? Só um pouquinho. É engraçado, a gente briga É muito. um segundo só, né, filha? Então, assim, é por amor, né? Por amor. Tudo é por amor. Sim. E eu queria também falar da Bisa, né? Sim. Você quer falar da sua mãe, mãe? Senão eu falo um pouco. Pode falar. Então, a Bisa é um exemplo de mãe ao quadrado, né? Ela é uma matriarca extremamente corajosa, visionária, empreendedora, que eu conheço, sempre com a voz calma, com a voz tranquila. Eu conheço ela, pode ser que ela teve em fases mais difíceis, mas comigo ela sempre foi um doce. Não, filhinho, não é hora de comer o bis antes do almoço, mas pode pegar o bis. Vem aqui, tchutchá, o pão no molho de macarrão, né, vó? Né? Então, e assim, a gente não pediu o vídeo para todos os netos, que não ia ter... ia ser um só podcast de vídeo, todo mundo assistindo né? o vídeo. Isso. Então, sinta-se parabenizada por todas suas netas e neto, que sou o único, e pelos seus bisnetos, né? Que também é a turma do barulho, né, vó? Eu amo você. Eu também, eu beijo todo mundo. Isso, esse beijo é um representante para todos os outros, Te né, vó? Isso Ela mesmo. Ela sempre foi assim, tranquila, calma, sempre resolveu. Nunca lembro dela ter discutido com meu pai, em momento nenhum. Se discutia, não era na nossa frente. Não sei, nunca vi. Então ela é essa tranquilidade mesmo. Muito bom isso, né? Um equilíbrio, né? Enfim. Fora bom, o que as receitas de macarrão que ela passou para mim, tudo aqui. Ainda nós temos, então, os outros filhos que gravaram, ainda não terminou da minha, mas uma hora vocês vão assistir tudo bonitinho. Mas a gente não quer só ficar chorando, porque falar de mãe dá muita emoção, né? A Mas gente chorando chora e tal, bem, né? chora de emoção, então. Mas a gente não quer só isso, a gente quer conversar, descontrair pra saber algumas coisas que a gente tem curiosidade, como filhos, né, amor? Sim, senhora. Então, sim, senhora. Vamos começar com... Posso começar, então? Não. Não? Só você? Quem pergunta? Quem é? Elas.
Elas perguntam. exatamente. Tô fazendo a jogada. Elas perguntam. Vocês conhecem o nosso quadro Elas Perguntam. Aham. Vitória e Sofia na jogada pra começar. Então, vamos sortear perguntinha pras vós. Vamos lá. Vamos lá. Essa pergunta é para as duas, tá? Uma pergunta única, que não é direcionada assim. Como vocês se sentiram quando estavam grávidas do meu pai e da minha mãe, né? Então, é legal isso porque nada contra os nossos irmãos, mas nós somos os primeiros, né? Somos os Primeiros filhos mais primogênitos. velhos. Então, essa notícia de estar grávida, quer dizer, acho que a primeira gestação foi das duas, não sei se teve alguma perda antes, Minha mãe não. mas fomos nós, né? Fomos nós Fomos começamos. nós. Eu só queria, antes delas começarem a responder, que a gente teve uma falhinha aqui, eu acho, né? Qual falha? Porque a gente falou, tudo bem, são nossas mães, mas e os nomes das nossas mães? Nem todo mundo conhece. Então, vamos lá. né? Pode ir para lá. Minha mama, que é Eleni. Sim. Minha mãe, que é a Tereza, e a minha avó, que chama Nela. Nela. Que é o mesmo nome que era da minha avózinha. Isso era uma coincidência, né, amor? Que é um nome tão incomum, né, no Brasil. Sim. Não sei se na Itália é tão comum assim, Eu acho mas, que é, né? mas quando a gente estava namorando, né, eu vou na casa da minha avó Nela. Não, você vai na minha casa da avó Nela. Não, Como, você vai na casa da minha avó? Não, vou na casa da minha. Não, mas a minha avó é a Nela. Não, mas a minha também foi. N-E-L-L-A. N-E-L-L-A. Exatamente igual. Eu não é. conheço nenhuma outra Nela que não ser as duas. E as duas muito parecidas do jeito de Muito. falar. Sim, Muito iguaizinhas. É. Muito parecidas. Muito Nessa parecidas. calmaria, né? É, Sim. sim. No meio do caos. Pois é. Que legal. Então, e aí, hein? Conta, quem vai começar? a Pode falar, Tereza. Como é que era a pergunta mesmo? Repete. Como o que vocês sentiram quando souberam que estavam grávidas de nozes? Yes. Então, quando eu casei, a gente ainda fazia faculdade e tudo, então a gente postergou, né, para engravidar. Mas a cobrança da família era grande. Como é? Casou, Nada. tem que ter filho. O que aconteceu? Não sei o quê. Mas não é porque a gente estava evitando, também não acontecia. De repente, eu fiquei grávida, né? Inclusive, uma amiga minha De que repente, trabalha... não. Uma amiga minha que trabalhava em laboratório, a Marilene, trabalhava no Lavoisier, ela ficou sabendo que eu estava grávida antes de mim, porque o Zé Mário levou a urina para o laboratório, ele trabalhava em frente ao Lavoisier e fez o exame, ela entregou para ele e eu só fiquei sabendo quando o pai chegou à noite. Vocês já eram amigas, meu? Conhecidas de laboratório, Que mas legal. amigas de como nós somos hoje, não. Mas assim, antes de fazer o exame de urina, a senhora sentia alguma coisa ou só o atraso menstrual? Não, foi só o atraso menstrual Foi mesmo. atraso menstrual. Só. Eu mexia muito assim? Então, nessa mas barriga? aí é quando a senhora soube do resultado, como a senhora se sentiu? Era esperado? Foi mesmo uma surpresa? Então, não porque a gente estava tentando. Ah, tá. Então, uma hora ia Foi- acontecer. foi Uma muito hora feliz tinha que porque acontecer. realmente- Exatamente. Aham. E aí, mais feliz ficou o povo que me cobrava, né? O tempo todo. Porque meu irmão casou depois, no mesmo ano, no final do ano. E já estava E grávida. a Ione já estava grávida. Então, a cobrança... O tio Edson Já tinha a Vanessa. Já tinha a Vanessa. A tia Beth já tinha a Renata. Então, era uma cobrança grande. E nessa brincadeira toda, adivinha, eu queria uma menina também, né? Porque todo mundo tinha menina. E eu queria uma Veio meu menina. amor, veio meu amor. E naquela época não tinha esse negócio de ultrassom, você saber. Era o que era, né? E, Era surpresa mesmo na hora que Isso. nascia, né? e quando ele nasceu, o médico, ele sempre conversou comigo, perguntando. Eu falava, todo mundo tem menina, eu também quero uma menina, não sei o que lá, né?
E quando nasceu, ele me mostrou, que eu olhei assim, eu falei, meu sogro. Então tá explicado por que a Vitória Vitória tem- é quando nasceu total. Ele parecia muito com o meu sogro. E o médico falou, olha, é um menino. Eu falei, fiz assim. Aí ele falou, não, eu dou um jeito. A gente corta. Não. Aí a gente dá um jeito. Eu falei, não, pode deixar aí. E foi assim, foi o reizinho até o final dos tempos. Exatamente. E você, mano? Então, nossa, eu casei pra ser mãe. Porque na nossa época, a gente não podia ser mãe solteira, né? Então, eu me casei, claro, por amor e tudo, mas eu tinha uma ficção, eu queria ser mãe. E eu queria ser mãe da Débora. Porque a Débora foi o meu sonho de infância, sempre. Tudo pra mim era Débora. Minhas bonecas eram Débora. Quando brincava de professora, eu era a professora Débora. Então, a Débora... Eu achava, quando você contava isso, que as suas alunas todas eram Débora. Não, E que eu você era Débora. professora. Não, eu era Débora. Ah, entendi. E quando eu assustei quando eu engravidei, por quê? A gente evitava de método natural, que eu nunca tomei comprimido, nada disso. E eu fui, na nossa época, eu e a Tereza, quando a gente casou, se usava visitar a casa dos noivos para levar o presente. Não é que nem é hoje. A gente ia na casa dos noivos para levar o presente. E a minha amiga que trabalhava comigo ia casar. Então, eu e o papai fomos, ela morava ali no Butantã, nós fomos lá para conhecer a casa dela para levar o presente. E a sogra dela era síria. E a sogra dela fez um patê de berinjela com óleo sírio, com uma bengalinha. E eu cheguei lá, eu comi tanto, mas tanto, que eu me babei naquele patê de berinjela. Bom, entreguei o presente, viemos embora e tal. Quando foi umas 2 horas da manhã, eu comecei a chamar o Hugo. E chama o Hugo, e chama o Hugo. Falei pro pai, nossa, aquele óleo do patê me fez mal, muito forte. E isso foi até de manhã. Acordamos de manhã, a gente guardava o carro num outro lugar que não era na nossa casa. Até chegar no estacionamento do carro, eu fui parando e vomitando. Aí, de tarde, eu vim do serviço, cheguei na minha mãe, que eu jantava na casa da minha mãe. Falei, nossa mãe, passei um dia tão mal hoje. Tudo parece que me fez mal. Eu acho que meu fígado tá super atacado. Meu pai falou, atacou o fígado. Toma boldo. Toma boldo. Toma Xantinon. Aí tomei. Mas existia Xantinon? Existia, claro que existia. Tomei um Xantinon. Aí nada, não passava. No dia seguinte, falei pra minha mãe, mãe, eu tô com um enjoo que eu não tô aguentando tudo. Eu fui pôr açúcar no meu leite e o cheiro do açúcar me enjoou. Aí a minha mãe olhou pra mim assim e falou, não sei não. Não sei não. Mas eu acho que não é um patê de berinjela. E aí foi, a prima do seu pai era enfermeira, trabalhava com médico. Aí ela falou, vai lá no consultório e a gente colhe pra fazer um exame no laboratório. Aí eu fui fazer o exame de urina. E aí deu que eu estava grávida. Então a minha alegria foi assim uma coisa, mas eu queria a Débora. Ixi. Era a Débora que eu queria. E aí, Débora, o dia que você nasceu foi muito engraçado, porque no final da minha gravidez eu não vi a hora de você nascer para mim Você queria ver saber o que era. o que tinha ali dentro da minha barriga. Porque a gente naquela época não tinha oportunidade de saber o sexo. Então, eu fui para o hospital no sábado, cheguei no hospital, o médico falou, você não tem dilatação, pode voltar para casa. Eu voltei para casa. Aí ele chamou teu pai e falou, ela tá muito ansiosa, muito nervosa. Eu vou passar um remedinho para ela acalmar um pouco. E me deu um remédio. E eu dormi. Voltei no domingo no hospital, porque eu tava com contração. Eu tava sentindo que alguma coisa não tava bem. Voltei pro hospital, ele
chamou o meu médico, ele veio e falou, não tá na hora, você não tem dilatação. Mas eu tô com dor. Não, mas você não vai precisar ficar no hospital. Volta, toma aquele remedinho. Tomei. Mas já tava com 9 meses? Já tava. Esse médico é nada a ver, hein? Não, eu acho que não, Nada a porque ver, normal. tava Mas programado. você tava sentindo uma... Não, mas Não, examinou, Débora, né? mas estava Examinou. programado para você vir depois do dia 10 de fevereiro. Ah, tá. Mas você não nasceu prematura. Era a conta dele que estava errada, a minha que estava certa. Enfim, passei o domingo o dia todo, a noite toda. Quando eu acordei na segunda-feira, eu estava numa poça de sangue na cama. E eu, desesperada, comecei a gritar, seu pai veio. Tanto é que seu pai me levou para a maternidade, não sei como, com o sapato ao contrário. Nós só fomos descobrir a hora que chegamos lá, que eu olhei pro pé dele e falei, olha teu pé. Aí, bom, enfim. Aí não tinha dilatação mesmo, de jeito nenhum. Aí precisou fazer uma cesárea. Mas como eu estava muito, 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 muito nervosa e muito ansiosa, o médico me deu uma anestesia geral. Ave Maria. Você nasceu com uma anestesia geral. Então, quando eu voltei, eu não sabia se eu tinha tido uma menina ou um menino. Então, acho que me trocaram, mãe. Não trocou. Aí, quando eu soube, quando ele entrou no quarto, a enfermeira com você no colo, e falou, é uma menina? Eu falei, é a Débora? É a Débora. E assim, você sempre foi uma menina muito calma, você nunca me deixou de dormir à noite, você sempre foi muito boazinha. E eu curti você assim como se eu fosse, que você fosse uma boneca. Uma boneca. Nossa, calma. Muito. Quando ela era pequena, ela era, Marcelo. Interessante, Ela pessoal. era. Pequena nada, eu sou uma pessoa extremamente calma. Interessante, Então, para pessoal. mim e para o seu pai, foi a maior alegria da nossa vida. E para a família também, como a Teresa falou. Você foi muito, muito esperada por todos. Legal. Entendi. Mais uma pergunta? Vai, agora é outra, Respondida, né? né? Delas perguntam, né? Sim. Vamos lá. Eita. Ixi, lá vem bomba. Nossa. É pra avó. Babisa. É pra Bisa. Bisa, que bonitinho. a Sofia e a Vitória fizeram uma pergunta para a senhora. Bisa, se a senhora se lembra da viagem do Brasil com a avó Teresa e o tio Juliano, a senhora lembra? Lembro. Como é que foi, vó? Ah, como é que foi? Como é que... Tivemos que vir porque lá não tinha nada. Não tava- dava para trabalhar, não tinha nada, então nós viemos embora. Sim, Mas não pagamos a viagem, nada. Tudo o governo deixou. o governo brasileiro que pagou. Só que minha irmã se teve que se responsabilizar, como se diz? Ela tinha Era que tomar responsável. responsável de A tia- da chegada. A tia Helenúcia, né? A tia Helena, que já morava no Brasil, né? Já. Então ela morava no Brasil e ela... Ela que fez a chamada. Chamou primeiro meu pai. Isso, mãe, conta a história. Meu pai veio para primeiro, se estabilizou, arrumou emprego, arrumou casa pra gente, tudo, e depois a gente... Isso, então, Veio. então acho que a pergunta delas, né, tá vinculada a como uma mãe tão jovem, quantos anos a avó tinha, mais ou menos? Ela é de 32, nós viemos em 55, ela tinha 23 24 anos. 24 anos Isso. com Com duas duas crianças, né? Mas junto com ela veio minha tia, irmã do meu pai, com um Sim, a filho tia também. Elvira, tia o tio Elvira. Benito. E me ajudou, né? Sim. E ajudou. E minha mãe passou mal todos os dias de viagem. Então, ela praticamente passou dentro do quarto, deitada por conta... Porque era no navio E chacoalhava, né? E minha mãe tinha... Minha mãe sempre foi problemática com o estômago. Agora Você não, não né, sabia. mãe? Agora Não, melhorou agora, bastante. graças a Deus, Mas no começo, qualquer movimento, carro, ônibus, qualquer coisa, ela passava Nossa, mal. me fazia mal. É verdade, vó. Nossa. E
Da Santa Isabel, ia no salão, nossa senhora, tinha que vomitar no caminho. No salão de barbeiro do Salão de vô. barbeiro do Porque pegava tipo ônibus pra ir? Só tinha Entendi. ônibus. Porque a gente morava na Santa Isabel e ele trabalhava no Belém. Então era... E é interessante a história, né? Que o vô, quando veio pro Brasil, a senhora já tinha nascido, né? Sim. E a avó eu estava meu grávida do tio Juliano, não é essa história que eu saiba, não? Não. O meu pai conheceu o Ou- Juliano. Ou conheceu Depois o tio ele Juliano só veio. quando ele nasceu aqui, vó? A senhora lembra, não? Como? O vô, Se o o vô vô- quando veio para o Brasil, O vô Ludovico. Quando ele veio já tinha visto o Juliano. Já. Já. na Itália? O Juliano nasceu e ele partiu, É. entendeu? Entendi. Esperou História. nascer, acho, né? Pra Isso, vir. e veio embora. Então tá. Então, e foi... Mas minha irmã falou, Nela, vem embora, porque senão você vai perder o marido. Sabe por quê? Aí a senhora veio correndo, né, vó? Sabe por quê? Porque ele, como se diz, dependia desse senhor, então ele todo dia ia lá, Ia todo trabalhar, dia ia é. lá. E a minha irmã falou, esses daqui vai paquerar, bem embora. Vem pra paquerar, né? Não, Tá bom. certo. Certíssima. Certíssimo. Vô que só... Mas não era, ele estava aprendendo bem assim, né? Sim. Tava brasileiro. construindo. Não, e ele se preocupou em falar a língua, porque a profissão dele, se ele não falasse a Então, língua, qual que é a ia... profissão do vô? Ninguém sabe. Bom, na Itália ele era cabeleireiro. É, E aqui ele se tornou barbeiro. Não trabalhou como cabeleireiro, não. Porque daí Mas barbeiro próprio pra homem, Pra né? homem. Corte Mas masculino. ele fazia permanente. fazia... Aquele tempo usava permanente. Né? Usava Ô, vó, Fazia na fazia gente, né, Usava mãe? assim. a senhora na viagem lá da Itália sentia medo? Tinha algum medo, não? Não, não, Não tinha medo. não. Receio de nada. Nem um pouco. Ela sempre foi Porque muito vinha corajosa. embora Precisa ser mesmo. pra a- com duas atrás do meu crianças marido, sozinha. né? Nossa. A minha irmã falou, Nela, vem embora, senão você vai perder o marido. Mas Então, dentro do navio, a senhora ficou lá, né, mais no quarto, porque não passava bem, e os filhos ficaram junto com a senhora o tempo todo? Ficava. A senhora não deixava sair de perto? Não, não. De Entendi. jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Chegava aí lá na parte do convés do navio, assim, a parte aberta, ou ficou só na parte interna do navio? Na parte de dentro do navio? Não, ficava só dentro. Só dentro, tava com medo de ficar... Tinha medo de É escapar. que dois filhos pequenos, e eu não podia andar para cá e para lá. Quantos anos a minha mãe tinha? Tinha 4 Tinha. anos e o E o tio Juliano, Juliano... 2. E o tio Juliano, 2 anos. Então, uma criança de 4 anos e de 2 no navio. Precisa ter coragem Imigrando. mesmo. Só que quando a gente chegou E tinha a no tia porto, Elvira que me ajudava. ajudava. Sim, é. tio Elvira. E o tio Benito talvez ajudava também, né? Não, ela tava- Benito, Pula, não. pula. ele era jovem, né? muito Ele estava jovem, explorando, tava ficou na explorando o navio todo. E quando chegamos no porto, minha mãe que contava, né? Eu tenho uma vaga lembrança que quando ela avistou meu pai lá embaixo, Aí eu peguei ela e enfiei. Tem que buraco, enfiei a cabeça lá. O homem falou para mim, a senhora viajou tanto tempo e agora quer matar sua filha. Meu pai tem Tá tempo. longe, hein? Espera um pouco que o pai vai pegar no colo. Ai, que legal. Muito lindo isso, né? Mãe, acho que acabou as perguntas delas, né? Eu acho Ai, que elas- sim. Sim, elas perguntam. olha lá, ó. As Eu não vozes. tenho essa foto, hein? A Natália que me passou. A Natália que me passou. Nem você também, né, A Natália Tereza? que me passou. Elas Pedi pra- tiram e fica pra elas no Hoje em dia, celular. com celular, você não consegue. Ah, é eu vou muita pedir pra foto. Nath, eu vou pedir pra Nath A gente passar tem pra agora, mim. a gente Eu- manda. A Natália que me passou ontem. Bom, vamos lá.
Então acho que ela já... Dia 26 dias com 2 crianças pequenas foi duro. Eu imagino, vó. Marcela. Nossa, admirável. Admirável. Mas então... agora, chegam os vídeos. Terminar os vídeos, então. Sério que deu certo? Vamos voltar aos Bom, vídeos, então. Tá. Então, bora. Daqui a pouco a vamos gente lá, continua. Então. Tá bom. Mar, por favor. Bonita essa foto nossa, né? Linda, né? Tá linda. Foi Manda lá na fazer chácara. Foi no aniversário delas no ano passado, né? Foi? Não sei. Não Foi, lembro. foi. Pelo menos foi o que a Natália falou. É. Eu nem lembro de ter tirado essa foto. Você lembra? Oiê. Bom, falar de alguém que é tão importante na nossa vida e tudo pra gente, é tão difícil encontrar as melhores palavras, né? Mas a mãe é isso. Pra mim, a mãe ela é Porto Seguro, ela é o melhor colo, é o lugar pra onde eu quero correr quando as coisas não estão legais, né? Às vezes eu só quero ficar deitada no colo dela, abraçada, sentindo aquele aconchego. Não tem coisa melhor tá no sofá assistindo televisão e dar aquela debruçada assim, sabe, encostar nela. Ai, mãe, você é tudo pra mim, meu porto seguro, meu rumo, tudo, 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 tudo. Eu te amo infinitamente. Não tenho palavras pra dizer o quanto que você é importante pra mim. Te amo demais, 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 demais. Difícil falar da mãe em 1 minuto, sendo que um podcast é pouco. Mas vamos lá. Minha mãe, ela não é muito de falar sobre o amor dela por nós, mas a gente percebe no dia a dia a demonstração do amor dela. O vai com Deus, minha filha, Deus te acompanhe, bom trabalho, como foi seu dia. A velinha acesa todo dia de manhã, óbvio que é para iluminar o nosso caminho, para nos proteger. Então é dessa forma que ela mostra o amor dela por nós. Com as netas, então, nem se fala, ela se transforma. O sorriso dela vem no rosto, o entusiasmo na voz, a risada fácil, a forma com que ela conversa com as meninas é sensacional, assim. Mãe, você é divina, eu te amo demais, você é essencial pra gente. Eu te amo. Feliz Dia das Mães, meu amor. Um beijo. O que falar da minha mãe, cara? Falar da minha mãe é chover no molhado, como dizem por aí, né? Uma pessoa amorosa, acolhedora, uma mãe maravilhosa, que estende a mão a hora que for. Hoje eu sou um grande homem, um grande chefe de família, vou dizer assim, graças aos ensinamentos que ela me deu. E minha mãe é uma guerreira, sempre. E eu sou muito honrado de ter ela como minha mãe. Mãe, tá aqui, né? A Valéria fala do Corinthians, essa homenagem a você, né? Na camisa. Porque eu acho que a gente tem que homenagear na camisa que a gente torce as pessoas que a gente ama de verdade. E no caso é a nossa mãe, né? Então acho que assim, todo dia... Ah, legal. Marmelada, né? Tudo a marmelada. Eita, tinha que estar lá ele tinha que registrar o timão, né? Lógico, né? Puxa saco mesmo. Bom, tá pago, né? Sim. Tá pago. Mas... Bom, falamos aí, né? Então vamos só falar quem... pergunta, né? Então foi a Natália, a Camila, minhas irmãs, né? A Camila do meio, que foi a segunda, e a Natália a primeira, a caçula que falou. E... O meu irmão Ivan, né? O Ivanzinho, o meu Zi. Pra mim ele é Zi. Eu sei. Né? Nosso Zi, né, Nosso mãe? Zi, né, O filha? Ivan. Eu sou a mais velha e o Ivan. Né? Isso aí. Nossos irmãos para poderem registrar também aqui com a gente esse momento, essa homenagem para vocês. Obrigada. Bom, Mar, então a avó contou aí, né, da viagem do navio. As nossas mães deram uma adiantadinha, né, do que a gente tinha se programado para dar uma mas acho que perguntada. tem uma pergunta legal aqui que estava no nosso programa. Que tudo bem, elas falaram do parto, descreveram bem o dia, mas descreveram uma coisa que também é legal saber, que eu não sei essa pergunta assim. Então faz. Que é o que está escrito aqui mesmo. Como foi quando chegamos em casa.
né? Porque eu sei como foi quando as minhas chegaram em casa e que a casa explodiu, assim, não cabia todo mundo dentro de casa, assim. Expandiu a casa de um dia para outro. A casa era murcha, vazia, a gente expandiu. E o receio, as preocupações, Não foi tão diferente. os medos, mas eu não quero que vocês contem. Porque além de tudo, né, tinha a sensação, porque quando vem o segundo, a Camila já não tem graça nenhuma, nem o Ivanzinho, nem a Natália. O interessante é o primeiro, em termos de desenho, não, assim, da experiência do primeiro, né? Assim, tô brincando. Mas quando tem o segundo, aí Sim, já tá mais experiente. tarimbada. Então, mas como a gente fomos os primeiros, como é que foi aí chegar em casa, mamar, cocô, xixi, essas coisas, choro, dor de garganta, essas coisas todas aí. Mas de uma maneira mais sucinta, assim, né, pessoal? Então, vai lá. você, quando saiu da maternidade, você não pegou o peito. Infelizmente, você não pegou o peito. Já saiu com uma mamadeira. E... não se insistia tanto assim naquela época, né, mãe? E como Tinha uma o propaganda muito pediatra forte falava também que eu não tinha bico, então ele passava a língua e não tinha pegada, não tinha, como hoje em dia exatamente, eles ele treinam, não, a gente até tentou com um aparelhinho, colocava, mas nada. Então você mamadeira. veio com a mamadeira. Então sempre é mais fácil, né? Eu acho que a mamadeira facilita bastante. E criança não vem com manual, né? Como você tem que lidar, é no dia a dia que você vai ter que aprender. Quando você dormia, eu chorava. Que eu ficava olhando para você e falava, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E minha mãe falava, calma, filha, é assim mesmo. Se ele está dormindo, ele está bem. Tá bem. E a gente, sem experiência nenhuma mesmo, então... A experiência que a gente tinha é ficar de vez em quando com a Vanessa, que já tinha nascido, com a Renata, com a Patrícia. A Patrícia já tinha nascido nessa altura do campeonato e ela era bebezinha também. Então, era essa a experiência que a gente tinha. Mas não ali 24 horas em cima, né? E foi legal, foi indo. Chorei durante 6 meses até me habituar. Choramos juntos, então, né? Naquela época não se falava em depressão pós-parto, essas coisas como se descobriu hoje. Eu acredito que por esse choro descabido, porque era descabido, né? Não tinha motivo, mas chorava. Podia ter sido uma depressão pós-parto. Da Camila e da Natália eu não me lembro disso. Não, já não. Eu já tava. Já foi tranquilo, já foi tranquilo. Lembrava, não me lembro desse Camila. desespero. A Camila só teve um probleminha do nascimento que ela demorou. Que dava medo, a gente tinha aquele receio todo. E da Natália, que não esperava a terceira gravidez, né? Então, a Natália veio, né? Veio e foi. Estreou. E foi muito tranquilo com a Natália. Vai acostumando, né? E você falou que eu era calminha, então. Você era. Então, eu não tive dificuldade de cuidar da Débora, por quê? Eu cuidei da Érica quando nasceu. Porque minha irmã fez uma cesárea e ela sofreu muito na recuperação. Minha mãe quebrou o braço, não podia cuidar. Então eu tive que pedir férias na empresa para mim poder cuidar da Érica. E eu não sabia nada. Eu entrei de cara e fui. Então quando a Débora nasceu, para mim, foi tranquilo. Porque eu já sabia tudo como fazer. E a Débora sempre foi muito sossegada. A Débora, ela, como a Tereza, eu não dei mamar também pra Débora. Por quê? Eu peguei uma pequena infecção, né? Já depois de tantas que eu já tive depois, eu peguei uma pequena infecção no corte. E eu não pude amamentar por conta dos antibióticos que eu tava tomando. Então, ela já saiu com mamadeira. Então, não tive esse problema. Mas é importante ressaltar, né, que naquela época,
que já 76, né? 1976. Não existia esse estímulo da amamentação materna. Não tinha. E que qualquer coisa se trocava. Até tinha muita comerciais fortes de leite, de de mamadeiras também. Então, isso... nós somos essa geração. Hoje, obviamente, tem que se insistir com o aleitamento materno exclusivo. Então, e a Débora, ela sempre foi assim, sempre. Ela tomava a última mamada 11h30, meia-noite. Ela só ia acordar às 5 horas da manhã. Ela dormia a noite inteira. E a minha sogra, isso é interessante, minha sogra brigava comigo porque dizia que eu tava matando ela de fome. Aí eu dizia, mas ela não acorda pra mamar, é porque ela tá satisfeita. Sim. E eu comentava isso com o Dr. Zucas. Dr. Zucas. Famoso Dr. Zucas, que era o pediatra dela. E aí ele dizia pra mim, se ela está dormindo, ela não tem fome, ela tá limpinha, ela tá tranquila. Porque qualquer coisa ela vai chorar. Exatamente. Aí peguei e falei pra minha sogra, a próxima consulta a senhora vai junto, pra senhora ouvir do médico, já que a senhora não acredita em mim. Aí a minha sogra foi. Então eu sentei aqui com ela, minha sogra aqui. Falei, doutor Zucas, a minha sogra tá me recriminando por causa daquilo que eu já falei pro senhor, que a Débora mama entre 11h30 e meia-noite e só vai acordar às 5 pra mamar. E a minha sogra acha que eu tô deixando ela com fome. Ele simplesmente, muito calmo, que ele sempre foi, ele fez assim pra minha sogra. Quantas vezes a senhora levanta de noite pra comer? Minha sogra falou, eu não levanto de noite pra comer. Então por que a senhora quer que a sua neta acorda pra comer? Não, ela tá bem, ela ganhou peso, ela tá ótima. Continua assim, Eleni, que tá tudo bem. Isso aí. Então foi assim, você entendeu? Pra mim não foi... Foi mais tranquilo. Foi tudo muito tranquilo. Mas eu gostaria de fazer uma colocação sobre o dia que eu tive alta com o bebê. Você é mãe também, pode falar. Por acaso. Porque... todo mundo sabe, processo. Mas é uma foi outra outro história. Processo, porque a Vi e a Sô nasceram prematuras, Vitória ficou no hospital 15 dias e nós tivemos que levar a Sofia pra casa, porque ela teve alta, graças a Deus, que ela tava ótima. Eu tentei dar uma engambelada, uma mentirinha, pra eu ficar achando que a Vitória ia ficar 1 dia, 2, ó, ingênua. Não, vamos embora pra casa. Que dificuldade. Que dificuldade que foi. Foi uma loucura, porque no carro ela já começou a gritar que ela já tava com fome. Ela não pegava o peito, porque até hoje ela não é chegada muito leite mesmo. Ela não pegava o peito. E gritando. E eu cheguei em casa desesperada, me tranquei no quarto. Falei, Marcelo, você lembra disso? Lembro, vou lógico. tentar, né? Vou tentar dar, mas assim, se ela não pegar, já vai preparando o TT, E foi, pra mim, foi traumatizante, assim, o dia que a Sofia veio embora. Dificuldade, já muito difícil pelo fato de eu deixar a Vitória, né? E pra mim já era dolorido demais. Mas o fato de eu achar que ia ser tudo perfeito e chegou lá, tudo É interessante. contrário. Pra mim foi frustrante eu não poder te dar o peito. Porque tudo que eu queria era te amamentar. Então, quando Ivanzinho nasceu, meu Deus do céu, ele era mamão. Ele mamava, ele ficava pendurado aqui, ó. Porque pra mim a maior alegria era poder estar alimentando o meu filho. Porque eu não tive essa oportunidade com a Débora. E com ele eu já tive, entendeu? Eu não fiquei muito encanada com isso, não. Bizarro. Eu queria alimentá-las pra elas engordarem. Porque eu queria a Vitória em casa, né? Uhum. Vó, a senhora lembra quando a minha mãe nasceu? Lembro, Como claro. é que foi? Como é que foi? Foi na casa? Fui em casa. Foi em casa. Tava frio, né? Na Itália, Marcelo, Dezembro. só ia pro hospital quem não tinha condições. É diferente. Foi um... Tudo em casa. Sim, mas a minha mãe também teve todos os filhos. É, Só eu Mas que nasci no tinha hospital. parteira, né? Tinha parteira. Vinha todo dia dar o banho. Me colocava ela no peito e ia embora. Entendi. Muito legal. Tinha E assistência. tinha que depois. pagar ela. Né? Tinha que pagar. Lógico. Nada de graça, né? Ó, nada de Por isso graça. que Aham. na Itália, nessa época, só tinha filho em casa quem tinha condições. É. É o contrário. Contrário. É o contrário. Em tese é o Exatamente. contrário. Isso, hein?
Ô, vó, nesse caos todo que a minha mãe tava quando eu nasci, assim, obviamente que eu não lembro, que eu era muito pequeno e bebê, mas eu tenho certeza que a senhora cantava uma música de ninar pra mim. Ah, é? É, né? Claro, cantava. A senhora pode cantar, que a senhora ninou a Camila, a Natália, a Patrícia, todo mundo, o time Graziella, a Juliana, todo mundo, e os bisnetos também. Canta pra gente registrar. Como? Nenê. Não essa. Essa é do Brasil, bota O pecorino dal candido bello, ti do rose da farti del male. Il mio bambino vuole un bel mantello e ti compenserò con pane e sale. Bimbetta che riposi nella zana, dammi di stelle un bel mazzolino, te lo ricopre con un bianco pelo e ti convencerò con pane e sale. Evo, que coisa linda! Não esquece. Não esquece, né? Assim, essa música me dá uma paz, assim, né? Um aconchego, uma coisa tão... Me acalma até hoje, vó. Você acabou de me ninar, sabia? Da manhã. E assim... Outra coisa. Fala, vó. Quando o Juliano chegou, eu queria mostrar a ele. Eu peguei um nenê, enfiei dentro com a cabeça. O homem falou para mim, a senhora viajou 30 dias e agora chegou aqui, quer matar teu filho. Foi tanto a minha mãe mas quanto ele mas o pai vai chegar. Vai se esperar. Isso aí, vozinha. Essa música, eu consegui achar na internet a letra, porque é tão difícil achar, porque... É muito E antigo. eu, ouvindo o que ela fala, tentando achar as palavras, assim, eu consegui achar o link da letra dessa música. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois. É uma história que ela tá conversando com uma ovelha, pedindo para ela emprestado, mais ou menos emprestado, que ela vai tosquiá-la para fazer um manto para o seu bebê. Né? Então é muito bonitinha a letra dessa música. Que legal. Vamos lá, Dé. Você sempre foi bonzinho? Então eu sou bonzinho, eu sou filha boazinha aqui. Eu também nunca dei trabalho. E aí, os outros filhos? Qual dos três, nunca deu no trabalho. caso da minha sogra? Nunca deu trabalho. Qual vocês lembram que deu muito trabalho dos filhos e que uma passagem que vocês jamais vão esquecer, que vocês ficaram louquinha da vida, assim, vontade de esganar? Bom, Marcelo acordava 3 horas da manhã e queria brincar. Só isso. Durante o dia ele dormia, não? Não. Eu nunca também fui não. muito Ele bom de sempre dormir, foi né? Meu amor. muito agitado. Para o sono, ele nunca foi muito assim, não. Chegado. É. E com isso, eu fui acostumando a Marcelo a tomar mamadeira madrugada. Foi Pra onde... acalmá-lo até, né? Sim, para ver se dormia. E eu Sim, também, né? Claro. Eu saía do meu quarto, ia pro quarto dele, sentava no chão, ele dentro do berço. E ele queria brincar. O negócio dele era brincar. Ele não foi uma criança rebelde, nada disso, né? Mas ele tinha essas manias, que ele queria fazer as coisas e às vezes não dava certo. E você não entendia o que ele queria. Que teve um episódio bem sério uma vez que eu dei uma de louca. Ele tinha tido infecção de garganta durante a semana, tudo, né? E os tios e a outra avó, Dona Gioconda, foi lá em casa para ver como é que ele estava, tudo bonitinho. E ele estava brincando lá com aquele Lego, né? De montar, de encaixar. Aí ele fez lá um negócio e falou para mim, mamãe, olha, avião.
Falei, que lindo avião. Na hora que ele foi colocar, o treco desmontou. Aí ele começou a chorar. O pai estava em casa também, era um sábado de manhã. E todo mundo tentando montar o tal do avião. E como a gente montava, não era o que ele tinha feito. Aquilo foi... Gente, ele chorou quase 2 horas com aquele treco ali. E eu querendo, né? Eu peguei no colo, a avó pegou no colo, a tia pegou no colo, o pai pegou no colo. Gente, foi me dando um desespero. Que eu fechei a porta da sala para o quarto e comecei a esmurrar a porta. Senão eu ia esmurrar eles. Eu era calmo, pessoal. Marcelo. Eu sou meio sistemático até hoje, né? Imagina. Não, você, amor. Você é calminho. Sou sistemático. Aí o Zé Mário tranquila, catou ele, levou lá para fora. Quando todo mundo foi embora, o Zé Mário voltou e falou assim: mulher, que vexame, você parecia uma louca. Essa mãe dá vexame, amor. Descompensar. Mas sou eu, né? Não, Só não. eu, né? A Camila, ela tinha o quê? Uns 2, 3 aninhos, isso você deve lembrar. Deixa eu ver se eu lembro. Quando ela se perdeu na Feira do Verde. Tá que pariu. Nossa senhora, perder Nossa, criança. ali eu pensei que eu perdi E a foi no minha irmã. Ibirapuera, Nossa, eu lembro sim. Nossa Senhora. no pavilhão. Acho que demorou 4 horas, assim. Acho que não foi isso. Não, pelo amor não de demorou. Mas assim, tudo eu isso, mas desesperado, eu tinha uns 7 anos, assim. Perdi minha irmã, perdi minha irmã. Foi terrível. Natália pequena não podia ver cachorrinho, que ela continua, né? Igual. Que ela corria atrás. Então tava o Marcelo, a Camila e eu tomando conta da Natália, que era menorzinha, né? Ela soltou da minha mão e foi atrás do cachorro. O que eu fiz? Corri atrás dela, para ela não se perder. Quando eu voltei, cadê a Camila? Cadê Camila? Cadê Camila? Eu acho que todo mundo se distraiu. A Camila deve ter ido atrás de mim. Sim. E o Zé Mário não percebeu. Nossa. Assim, E aí sim, foi. Perfeito. Você lembra, Perfeito. não lembra? Do Então, desespero foi de perder minha irmã. desesperador também. Me lembro, sim. E outra vez a Natália, brincando de esconde-esconde lá na caçandoca, ela se enfiou dentro do armário. Gente, ela ficou 2 horas, eu aos gritos, procurando, batendo na vizinha para ver se... E eu falei, ela saiu, porque eu não trancava a porta. Né? O vizinho Você era lembra? muito próximo. Muito próximo, a gente... Eu falei, ela saiu, foi pra rua. E desci no pátio, gritei, chamei. É que eu acho que ela ficou pensando, tia, agora eu tô aqui escondida, agora se eu sair eu vou apanhar tanto. Não, ela ria, tava rindo dentro do armário. Foi isso que me chamou a atenção. O riso dela, mas aí vontade de bater. Nossa, aí dá mesmo, vontade de dar uns tapas, Dá tá uns louco. tapa na bunda Eu bem nunca dado. aprontei nada, né, mãe? Você não, Débora. Ela é sangue. O que me marca, o que me marca, assim, que às vezes quando eu lembro, eu choro. Ah, tá, do tricô. Não, Não? quando eu fui pro hospital para ter o Ivanzinho. Ah, sim. Que ela não queria desgrudar, porque ela era muito apegada comigo. Ela não queria desgrudar de mim E de no jeito hospital nenhum. E não eu tive podia que levar, empurrar né? ela. É. Eu tive que empurrar ela pra minha mãe levá-la até a casa da minha sogra, porque minha mãe e meu pai, Ivan tava viajando a trabalho. Minha mãe e meu pai tinham que me levar no hospital e essa menina gritava, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E aí foi pra casa da minha sogra, depois a minha sogra, a minha cunhada me contou que ela chorou a noite inteira. Isso eu lembro. Porque ela queria eu. Então isso me marcou muito. E o Ivanzinho era terrível. Era Ivan o terrível. Ele aprontava tudo e mais um pouco. Então eu morava na Conde Prates. Ele conhecia aquilo de cabo a rabo, os amigos. Ele amanheceu com um carocinho aqui, com febre alta. Peguei, esperei dar o horário do pediatra, dei banhinho nele, Doutor troquei. Zucca.
É, Dr. Dr. Zucas. Zuca, o Levei ele pro pessoal Dr. Zucas. Famoso ele. Aí o Dr. Zucas olhou e falou, Eleni, ele tá com cachumba, mas isso não é nada grave. Única coisa que você vai ter que manter ele é sentadinho, de repouso, porque essa cachumba pode descer e ele virar um homem estéril. Então, vamos manter. Falei, tá bom. Cheguei em casa, dei outro banho nele, pus um pijaminho limpo, pus ele no sofá. Falei, a mamãe vai buscar umas fitas de cassete que a gente tinha pra você ficar assistindo o filme, porque você não pode ficar andando pra cá e pra lá. Então, você fica quietinho aí que a mamãe vem já. Aí eu falei, eu já passo no mercado, compro uns salgadinhos, umas coisas pra ele, né? Aí a minha vizinha de baixo, chamei ela, falei, Beth, você dá uma olhadinha nele, eu vou até o mercado e até a Marli buscar umas fitas, mas é 10 minutos, não vou demorar mais que isso. Você dá uma olhadinha nele, ela vai, pode ficar tranquila. Eu fui. Quando eu voltei, a Beth tava na porta do prédio, branca que nem uma cera, isso aqui dela tava roxo, o Ivanzinho sumiu. Eu falei, como que o Ivanzinho sumiu, Beth? Eu deixei ele sentado no sofá. Então, eu fui lá olhar, ele não tá no quarto, ele não tá no banheiro, ele não tá na lavanderia, não tá em lugar nenhum. Tava dentro do guarda-roupa. Onde? Não, pior, vó, pior. Eu falei, meu Deus, aonde tá esse menino? Aí tinha um rapaz, tinha uma loja embaixo do prédio, e o rapaz odiava o Ivanzinho. Porque ele chutava a bola assim e falava pro rapaz, eu vou arrebentar tua vitrine, vou arrebentar tua vitrine. E ele falava pra mim, mas esse teu filho, não sei o quê. Ele falou, você quer saber do Ivanzinho? Olha lá em cima do caminhão do Yamauchi que você vai achar ele. Legal. Vó, a senhora lembra do... Então, essa foi a situação que o Ivanzinho me deixou Ele com mais... cachumba, com cachumba, em cima do caminhão. em cima do caminhão, baú. Mamma mia. Se Fazendo pretejou todo por causa do pó do caminhão. Sim, da lona ali do Então, caminhão. essa foi uma Então, assim, situação... em suma, a minha foi a mais light. A minha? Que eu não, desmontei o Lego nem, só. Eu que nem tive. Desmontei um Lego Eu só. que nem tive. Meu irmão foi nascer e eu chorei só. Ô, vó, Mas conta aquela história que a senhora contou um dia lá em casa, de quando fazia pouco tempo que a senhora estava no Brasil, que a minha mãe queria uma caneca. A senhora lembra dessa história? Conta essa história pra nós. Então. Ela queria na caneca. Falei, o que é essa caneca? O que é a caneca? Tá lá dentro, tá lá dentro. Então vamos. Quando chega lá, era uma caneca dessa. Porque ela não falava o conta a história. português, né? Então conta. Então, Mas ela foi pra uma casa de outra pessoa, não é isso? Não, quando a gente chegou, em frente à casa que a gente morava, tinha bastante criança. E criança atrai criança, não tem jeito. E a gente fez muita amizade com os vizinhos. Passava o dia inteiro brincando. E eu aprendi A palavra caneca. rapidamente as português. palavras, né? E eu chegava em casa e queria água na caneca, água na caneca. E minha mãe falava, não que sabia. é caneca? Que é caneca? Não, Queria na cabeça água, dava dela... no copo, eu não queria. Dava na Porque é diferente, né? Sim. na caneca. Eu falei, meu Deus do céu, o que será é a caneca? Que E descobriu. quando, meu pai, quando chegou de noite, ela falou... Já sabia português um pouco mais. Já, tava mais porque tempo. já estava mais tempo. O que é caneca? O que é caneca? Que senão eu mato essa filha. Aí meu pai mostrou o que era caneca. E pronto. E aí aprendeu foi a caneca, aprendendo. né, vó? Aprendi a A caneca. caneca, que a gente toma leite, que a gente toma água, que a gente usa todo santo dia. Eu até tomo sopa pela caneca às vezes. Verdade. E que daí eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui, amor. pessoal? Olha que coisa mais linda que a gente tá apaixonado pela nossa caneca do Pó de Tuto. É, legal. Que isso aqui é mais uma parceria que a gente fechou. Olha que coisa muito chique, gente. Essa parceria é com o @Jonatas _Cia. O Jonatas é um querido. Ele trabalha com presentes, né? Em datas especiais ou não. Ele tem muita coisa no Instagram dele. Então eu queria convidar vocês para visitarem o Instagram dele,
Vai ter também o QR Code dele aqui. Olha o capricho. Ele preparou um pó de tudo pra gente, a canequinha. Olha que coisa mais linda como vem. Ele é muito caprichoso. A canequinha vem aqui, ó, no saquinho, bonitinho. Claro que você vai poder fazer com a arte que você escolher, né? Pode ser foto. Ele trabalha com fotos pra presentear. E aí... é o Jonatas aqui, ó, da JC Presentes. Aí o QR Code dele, que eu quero agradecer de coração pelo carinho e pelo capricho, Jonatas. Ficou maravilhoso. A gente tá tomando a nossa aguinha. É muito legal ganhar um presente caneca. Personalizado, né? Sim, personalizado, presente personalizado. Né? Você faz do jeito que você quer. Eu já fiz muitas coisas com ele já. Inclusive você já ganhou presente, as mães já ganharam presente. Sim, que eu comprei com ele. Jonatas, obrigada. Pessoal, vai lá no Instagram dele. Visita que vocês vão ver cada coisa linda que tem ali, ó. Não pode tudo, que linda. Legal. Tá apaixonada. Maravilhoso. Bom, Moremio, vamos lá, vamos continuar. Então. O que acontece, né? Conta. Nossa. Vocês contaram aí quando vocês casaram, evitou, não evitou, vai estudar, fazer faculdade, não sei o quê. A gente, quando casou, namoramos muito tempo, né? E aí, quando casou, eu falei, não é, a gente tem que curtir um pouco, porque o Marcelo estudando tanto, vamos pensar um pouco mais pra ter filho, né? Só que daí a gente começou a pensar em tentar, vamos começar a tentar, não vamos mais evitar, né, amor? E 2 anos se passaram, a gente teve que fazer o tratamento com a doutora Michele, que a gente já contou lá no nosso primeiro episódio. Episódio 0, né? Não contamos pra vocês quando a gente tava fazendo o tratamento. Contou que a gente iria fazer, mas não falava data, não falava, deixou meio solto. A gente falou que ia ter que fazer, exato. Mas pra não criar aquela ansiedade, né? De vocês não terem que ficar com, assim, e aí? E aí? Lembro de uma viagem que a gente fez pro Ushuaia, eu carregando aquela caixinha de isopor. Não, porque tinha medicação, né? É. Mas então, ali já era Sim, Era e não era, porque a gente não tinha certeza do dia que a gente de fato ia começar, porque a doutora Michele instruiu. Vão viajar, vão lá, relaxa, não pense em nada. Quando voltar, Débora, no seu próximo ciclo, a gente começa a conversar. Só que eu não saberia exatamente quando era o meu próximo ciclo. Essa era a questão. Mas aí quando voltou, deu certo, eu realmente relaxei na viagem, né? E aí a gente começou a tomar as injeções e tudo. E aí, na primeira tentativa, a gente já tinha o resultado e eu tinha conseguido engravidar, né? Graças a Deus. E aí, o que aconteceu? A gente foi contar pra vocês, né? A gente chamou vocês lá em casa. O único que faltou esse dia foi meu irmão, que eu acho que ele tava na faculdade, alguma coisa que não deu certo. E aí a gente contou pra vocês. Então, o que a gente queria saber também, como foi pra vocês receber aquela notícia, porque a torcida foi grande. Nossa, que delícia. Que a gente montou o presentinho com a camisetinha, com a medalha dos avós, né? Dos tios, né? O Nãozinho não tava aí agora nessa foto. O tava na faculdade. Foi lá na Madre de Deus, né? Foi na Madre de Deus. Vamos fazer o testemunho, o link, né? Claro. Olha lá, os vovozinhos e os tios ficam muito felizes. E ficamos mesmo. Nossa. A torcida foi grande. Né, Tereza? A gente não se cabia de alegria, principalmente porque tanto eu como a Tereza, como o Zé Mário e o papai, a gente era avós pela primeira vez. Então, a gente sonhou muito com isso. E a alegria tomou conta de nós, assim. A cobrança, né? A gente cobrava de vocês. A gente cobrava. Se ela sentiu a cobrança, eu também senti aqui também. A gente cobrou até um dia, a gente conversou, né, Tereza? Não vamos cobrar mais? Não. Porque eles estão ficando tristes. Então, a gente não vai falar mais nada. Mas eu falava o que não é mentira. É, a gente, tava todo mundo querendo, nós também, não tava conseguindo. E eu falava pra Lenin, Denis, a gente tá ficando velho. Se eles não derem logo, nós não vamos curtir. Imagina, hein? E quanto que nós curtimos. Porque, de repente, vieram 2. Então, mas aí tá, né? A questão é essa, a gente contar pra vocês, vocês vão ser avós, ó, vocês ficaram muito felizes. Então, nossa, tá registrado muito, aqui, né? Muito. Não tem como dizer que não. A nossa família sempre foi muito intensa nesse sentido, né? Mas tem um dia, né? Tem um dia fatídico, inesquecível.
Saímos Porque do aqui a gente sabia que consultório. estava grávida. Aqui era só o positivo. Exatamente. O que Sim. vinha pela frente a gente Ninguém ainda não sabia. sabia. Se era né? uma, duas, né? E aí, né, amor, a gente foi lá, a doutora Michele, estão grávidos e tal, vamos agora fazer ultrassom. E aí foi lá no ultrassom, eu não me cabia, eu não sabia o que eu sentia, eu sei lá. Porque eu, no meu corpo, eu tava normal, eu não tinha nenhuma mudança. E eu imaginava que quando eu fosse ficar grávida, como minha mãe passou muito mal de mim, do meu irmão, eu achava que eu ia passar muito mal, e não passei. E lá no ultrassom, a doutora Michele colocou e já tinha lá, os 2 corações, né, amor? E aí o Marcelo, com o olho clínico, né, médico dele, falou, Michele, tô vendo um 3º saco gestacional aí. Aí ela, Marcelo, calma, vamos examinar esses 2 aqui primeiro e tal. Ele, vamos ver aqui direitinho ali. Aí ela foi, ela engoliu seco. Eu lembro que ela engoliu seco. Mas assim, a nossa felicidade de engravidar, né, Má? Só que aí, o que aconteceu? A gente saiu da consulta, eu olhei pra ele olhou pra mim. A gente, assim, não conseguia falar, porque a gente tava meio passado. Durante todo o tratamento, a doutora explicou e preparou a gente pra gemelar. Mas trigêmeos, eu acho que era over, assim, naquele momento, sei lá. E aí, hoje eu posso falar, né, tranquilamente sobre isso. Eu saí aí, tonto, assim. A gente... Eu não sabia onde eu pisava, assim. Não, eu na não verdade, lembro. eu nem me lembro direito, porque eu sei que a gente tava cada um no seu carro. Nós estávamos cada um no seu carro, porque a gente se encontrou no consultório, foi do trabalho, e de lá foi a primeira vez na vida que a gente comeu uma pizza de padaria. Putz, é verdade. Na Jupan. Na Jupan. A gente tava indo pra cá e falei assim, vamos parar pra comer um negócio? Aí eu falei assim pra ele, Má, liga pra sua mãe, eu vou ligar pra minha. Cada um fala com a sua mãe. Porque a gente precisava escutar vocês, assim, pra acalmar a gente. Porque a gente tava desesperado, assim, não sabia o que vinha. Eu tinha medo em relação à minha saúde, de ter que ficar parada, da nossa casa não caber, de no futuro não dar conta. Tudo veio na cabeça. Lógico. E aí a gente ligou. E aí, vocês nos acalmaram, mas era verdade aquele bilhete? Claro que não! Tudo bem, filha! Eu tava em pé, eu desabei. Sério? Eu tava no escritório, me lembro como Eu se fosse desabei hoje, da eu tava cadeira. trabalhando no escritório. Mãe, é trigêmeos, mãe. Filha, fica tranquila, a gente dá um jeito, a gente ajuda, eu e a Tereza vamos pra lá, a gente ajuda, a gente faz o que é possível, fica tranquila que vai dar tudo certo. Aí uma ligou pra outra. Desliguei Isso eu não sabia. Isso eu também não sabia. Tereza, como nós vamos fazer? A gente sempre foi muito parceira, Marcelo. Não, mas essa eu não sabia que A gente precisou trocar uma ideia também. A gente também foi desesperado. Porque eu liguei. Porque a gente falou, até 2 a gente... A gente sabe né, que a gente que consegue. dá Uma agora, cada um. 3, como nós vamos fazer? Vamos esperar Vamos acontecer. esperar acontecer. E a gente vê. Foi exatamente assim, Eu me lembro da Essas minha mãe. coisas vocês não ficam E assim, sabendo. mas eu me lembro da calmaria que me passou. Ia falar, né, Não, Tereza? então, pra nós dois. Nós estamos sendo tão... Nossa, a gente nós tentou, pedimos. né? Já que pediram tanto é melhor, né? Agora Mas aguenta. então, aí a gente foi pra casa, assim, aí já meio mais calmo, porque tinha conversado com vocês. Ufa, né? As mães vão ajudar a gente, né? Tal. Com certeza. Mas aí eu cheguei em casa e eu sentei na minha cama e eu comecei a chorar muito. E ele falava pra mim, não chora. Os bebês vão perceber que você tá chorando. Eu falava, mas eu tenho o direito de chorar e de estar desesperada. Eles vão entender que pra mim não... Eu tô desesperada, porque eu quero dar conta deles, né? E aí eu lembro que na hora eu falei, Deus, faz assim, ó. Você vai fazer dar certo, porque como no exame não tinha detectado o batimento cardíaco do terceiro, a doutora falou, pode ser que desenvolva, pode ser que não evolua. Então eu falei, existe uma possibilidade de ficar gemelar mesmo. E eu falei, Deus, se você achar que tem que ser 3, Sim. que a gente vai dar conta igual, isso eu lembro muito claramente. Então, tudo bem. Eu peço pra você me ajudar e tudo bem, vambora.
senão você vai fazer aquilo que for melhor pra nós, como família e tudo mais. E aí, quando a gente foi repetir, aí era Vitória e Sofia mesmo, né? Enfim. Mas é muito legal isso aí que a gente Lógico, a gente foi trocar uma ideia, meu. Vamos já começar a se preparar agora. Entendeu? As vozes babonas, né? Imagina que não. Não, babonas até demais pro meu gosto. Tô brincando. Vai lá. Tô brincando. Mãe e vó Lenita, né? Lembra de um momento ou um dia que você se orgulhou dos seus filhos, assim, um momento de vitória, algum momento... Não lembra? Sempre, né, claro. Marcelo? Mas tem um momento, não sei. Nossa, na formatura de Tudo. vocês, no casamento de vocês. No tudo nascimento foi Mas muito das mas a gente gêmeas. tá falando dos todos os filhos. Sim, de Então, todos, sim. Todos vocês foram. Com a graça de Deus, tanto eu como a Tereza, Deus nos abençoou com nossos vocês. filhos. É verdade. A gente tem filhos maravilhosos, tanto vocês como os outros. Não temos queixa, Não temos, nós somos família, que é a coisa mais importante do Agora mundo. é um puxa-saquismo, É o alicerce né? de tudo. Momento Não é puxa-saquismo. puxa-saquismo, Marcelo. É a pura verdade, não é, Tereza? Você não falou que eu sempre falei a verdade? Eu Então. sempre fui. Exatamente. Tô falando. Nós estamos falando o que é. O que a gente sente. Não, Orgulho eu entendo sempre. O que elas dizem, porque... Mas você também como pai, né? Que assim, a gente tá perguntando sobre nós. Porque as nossas filhas são pequenas, mas assim... Enche boletim de que orgulho. vem, Então. você quer contar pro mundo inteiro. Mas você o que quer botar no acontece? Facebook, Mas o que entendeu? acontece? Nós demos para vocês um alicerce de família. Nós sempre fomos família, né, Tereza? Sempre, em primeiro lugar, é a família. Então, a gente deu para vocês aquilo que de melhor a gente sempre teve. Exatamente. Entendeu? Então, vocês são motivos de orgulho em todos os sentidos, porque nunca vocês deram um motivo para falar assim, nossa, eu chorei baldes porque ela fez isso ou porque ele fez isso. Entendeu? Então é o seguinte, já que vocês estão no momento, Marcia falou momento, puxa, sabe? Eu vou dar um step forward aqui, Tá bom. que é o seguinte, somos bons filhos, Dé, fica mais vocês perto são do mães microfone. maravilhosas. Mas teve algum momento que nós irritamos vocês? Eu, você e o Marcelo, mãe? Vários momentos, mas Faz nada parte. que não fizesse parte do... Nem das minhas Tem alguma coisa em 8 mim? matérias de recuperação, Ué, eu te dei o troco, não dei? Lógico. deu esporrinho. Foi uma forma dela fazer você sentir. É. A Débora, assim, a gente briga, eu e ela. Jura? Mas assim, é um segundo. É você falou isso porque você falou isso porque você falou isso. Acabou, acabou. Tanto quando estamos juntas como no telefone, entendeu? Então, às vezes a Débora me irrita pelo perfeccionismo dela. Porque ela quer que eu seja um Claro, eu robô. Não, robô não. Eu Faz quero isso, eu quero que você seja uma faz mãe aquilo. maravilhosa, perfeita, Mas linda, sempre invejável fui. pra qualquer pessoa. Mas não fui sempre uma mãe boa. Então, Só vai que às continuar. vezes você acha que, assim, eu tenho que ser um robô. Mãe, vira pra direita. Mãe, vira pra esquerda. Mãe fala isso, mãe fala aquilo. E não, eu já falei pra ela, aos meus 70 anos, eu falo o que eu quero pra quem eu quero, a hora que eu quero. Ponto. Ninguém me segura. E eu acho que eu tenho esse direito. Então é nisso, às vezes, que a Débora me irrita. Que ela quer me controlar. E eu não sou controlada. Eu não sou uma pessoa controladora. Você está sendo amada. Eu a vida inteira Vou te falei provar. uma coisa. Marcelo, eu a vida inteira falei uma coisa. O meu pai nunca me controlou. Minha mãe também não. O meu marido, muito menos. Agora, a Débora... Você não Você queria entende tanto o a poder. Débora? Você não queria tanto? E ela queria tanto a Débora que ela também era a Débora. Em algumas brincadeiras. Portanto, olha isso. Sim. Olha Não, o poder que ela me deu. a gente, às vezes, eu e as meninas, É. vamos deixar a caneca aqui. Imagina. Vamos ver quanto tempo Sim. vai Testam, demorar testam. Sim, pra Débora se manifestar. sim. Aí ela vem chinelando assim. Que essa porra?
você tá fazendo aqui? Aí eu olho pra ela, conseguimos. Marcelo, eu saio com ela, a gente passa na porta de uma loja. Aí eu vejo uma blusa. Aí eu entro na loja, ela me puxa por trás. Você não vai comprar nada agora. Vamos embora. É porque tem horas que é momento Entendeu? de comprar, tem horas que não é. Eu vou no Yamauchi, tô fazendo propaganda. Eu vou no mercado com ela, eu encontro, meu Deus, eu sou nascida e criada na Moca. Eu conheço a Moca. Todo mundo, né? Então eu encontro uma conhecida, por exemplo, que eu não vejo há 5 anos. A senhora explica o bom dia, eu sei. Eu sou assim, Marcelo, que eu tô falando. Aí, beijo, abraço, como vai? E a família, e as crianças, e teus filhos, teu... Ela fica me puxando, vamos embora! Vamos embora! Claro, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho Entendeu? muitas tarefas, entendeu? Ai, meu Deus. Mas eu não me importo com isso, de jeito Mas a gente nenhum. briga e no Eu mesmo amo. momento a gente faz as Eu pazes. amo Mas a gente estar briga. com ela, eu amo estar com vocês, eu amo estar com as minhas netas, com a família toda. Eu amo receber todo mundo na minha casa. É muito bom. É isso que A minha mãe me também. faz... Mas tem uma coisa que minha mãe não gosta, né? É. Que é cozinhar com ela. Tereza, quer que eu pico a cebola? Não, eu pico. Afastei Não, fica tranquila, tá tudo bem. Minha mãe ela não permite Não permite. cozinhar do lado dela. Não, ela não quer muito que a gente engraçado faça nada. isso. E É. assim, você faz aquela puta comida, se esforça, não sei o que lá. Aí vem meu pai de um lado, aí vem minha mãe do outro, assim. Meu pai, tá sem sal. Minha mãe, tem pimenta demais. Nunca tá bom. Nunca tá 100%. Você tá suando, assim. Suando. Coisas que ela faz, né? Coisa que eu faço que ela não faz, ela não reclama. Aham. Por exemplo, a focaccia Sim. que eu faço, ela não reclama. Aham. Mas se um risoto, assim, que tem muito queijo, pouco Eu não queijo... reclamo de nada que você faz. Não, a senhora não reclama, não. Eu não. Não reclama mesmo. A senhora até Não elogia. mesmo, é, até elogio elogia. sempre. Mas minha mãe... Deixa eu ver aqui... Mãe, vai pra lá que quem tá cozinhando sou eu. Não, deixa eu ver aqui. Aí ela vai chegando, assim, vai empurrando, assim, vai te tirando do espaço, do ambiente. do centro de gravidade do fogão, assim, ó, já começa a manipular lá. Mas é muito legal. É, lógico. São as características, né? É. A minha mãe explica o bom dia, a sua mãe também gosta de conversar bastante, mas a sua mãe é menos que a minha. Aliás, Então depende. Então, porque assim, A sua mãe é com todo mundo. A minha mãe é só com as amigas dela. ela tem mais Débora, intimidade, eu né? fui vacinada com agulha de vitrola. Então, é por isso que Portanto- eu estou onde estou agora. Sim. Entende? Sim. Sim. Nesse E você momento. percebe que eu falo menos mesmo, né? É meio genético, né? Não, posso contar uma historinha pequenininha desse tamanho? Ela me ligou, Desse tamanho. nós íamos no mercado. Aí ela me liga. Ela põe assim no WhatsApp, saindo. Então eu já sei que eu já tenho que pegar a bolsa e ir lá no portão esperar ela. Aí saí, já te contei isso. Esperei 10 minutos, a Débora não veio. Esperei 15, a Débora não veio. Meia hora, a Débora não veio. Eu comecei a me preocupar. Falei, meu Deus, da casa dela na minha é 10 minutos, nem isso? Aconteceu alguma coisa? São meia hora, aconteceu alguma coisa. Aí liguei pra Sofia, que eu sabia que a Sofia não tinha ido. Tua mãe saiu já? Nossa, avó, faz muito tempo, só que ela não chegou aqui. Aí a Sofia se desesperou também. Nossa, avó, eu vou ver o que aconteceu. Tá, vê e me liga. Aí a Sofia, muito inteligente, ligou pro porteiro pra ver se ela tinha saído com o carro ou não. Minha mãe saiu com o carro. Ele falou, não, sua mãe tá aqui conversando com a Kathleen. Eu tava no -1. E deixa sua Tinha mãe encontrado. meia hora parada Meia hora? Porque o papo foi indo, foi mais, né? Então, mãe? é tudo igual. Uma hora e É tudo meia. igual. Meia hora foi a hora que eu Você liguei. esqueceu da sua mãe. Eu esqueci da minha mãe, eu fiquei conversando. Uma hora e meia esperando ela. Mandona. É tudo igual, não tem jeito. Não, E aí ela fala que eu que aconteceu falo ontem o muito. seguinte, ontem eu fui com a minha mãe ao mercado, aquele mercado que a minha mãe comentou, eu fui ao mercado, e aí voltei e falei, mãe, tá acabando minha bateria. Cheguei na porta da casa da minha mãe, tinha acabado a bateria. Aí eu falei, mãe, empresta seu celular, que eu vou avisar as meninas que tô voltando. Só que no meio do caminho, eu já tinha combinado com o Marcelo que Sim, eu ia eu fazer uma percebi. outra coisa antes. Então, antes de ir pra minha casa, eu fiz o que eu tinha combinado com o Marcelo. Do lado da minha casa, ali pertinho, nas lojinhas perto da minha casa.
E nessas eu comecei a conversar com o cara da loja, conversar. Eu falei, vixe. E eu tinha aula ontem à noite. Eu tinha o horário da aula. Falei, não posso demorar muito, mas o cara também adora conversar comigo. E aí a gente conversando, falei, eu tô sem o celular, sem a bateria, eles vão ficar eu vou ficar preocupado porque eu não tô chegando. Mas aí no fim deu tudo certo, né, amor? Sim. É um assunto puxa o outro. Vai... Eu percebi porque a Vitória me mandou mensagem. Quando a gente anda a pé por ali... a gente conhece é o que eu tô todo falando, mundo é muito conhecido. João, você pode passar outra foto pra gente, por favor? Qual é a outra? Então, a gente acabou... As meninas fizeram a pergunta, né? E acabou adiantando. Vó, eu não sei se a senhora está enxergando bem. Essa é a foto do seu passaporte, né? Essa é engraçado, né? Engraçado. Era assim na época, né? Que o passaporte... Tá aqui o passaporte, pessoal. De Juliana verdade. com J aqui ou é um G? É G. Não, é Giuliano, né? Giuliano. Parece um J, né? Essa letra. O passaporte aqui. E ele é com 3 pessoas, né? A família junto, né? Não porque era criança pequena. Era criança pequena. Era pequena. A senhora lembra de quando chegou no Brasil, a senhora contou que quase jogou o tio Juliano e a minha mãe pelo navio e o guarda deu a bronca na senhora. A senhora quer contar alguma coisa do navio, alguma coisa que a senhora lembra? Quer contar de quando ficou... porque quando vocês chegaram, né, mãe? Vocês ficaram um dia na hospedaria lá na Bresser, né? Vocês não puderam sair. Não. Tiveram que ir de Santos e até... É para ver se não desenvolvia alguma doença, alguma coisa. A senhora lembra de alguma coisa assim, vó? Não. Não lembra? Então tá bom. Como que se chama quando fica... que nem fosse agora. A única coisa que É lembro é uma que fiquei... quarentena. A Tereza enfia dentro do navio, né? No A senhora lembra? Na hospedaria, o moço falou ela para não mim, lembra nada. Dona, o senhor chegou até aqui, agora quer matar tua filha. Isso. Vó, a senhora lembra de quando tu saiu de Castelo de Sangro, né? Que é a cidade onde vocês partiram, onde a minha mãe nasceu, onde a senhora nasceu. De ter se despedido do tio... Do tio... Como chama mesmo? Me deu branco, meu Deus do céu. O tio Ângelo. O tio Ângelo. Que ele tinha 16 anos, né? Quando a senhora partiu. Ele se escondeu. Conta essa história, vó. Lembra dessa história, não? Não. Na praça. Não lembra. Você lembra, mãe? Tadinha. Eu lembro que o tio Ângelo se escondeu para não se despedir, porque ele não queria que a gente fosse embora. Lembrou, então. Se escondeu atrás de não sei de quê, para não se despedir. Falar tchau. E depois a senhora voltou lá depois de 40 anos e encontrou um irmão com 60 anos quase, né? Passou 3 meses com ele lá, né? Legal, muito, muito emocionante, muito vó. Legal mesmo, né? Eu tenho muito orgulho da coragem que a senhora teve, porque eu não teria talvez essa coragem de sair de um país e ir para o outro. Mas também eu saí de um país para o outro, e eu sabia que vinha aqui e encontrava a minha irmã. Tem um respaldo aqui, Sim. né? Mas é muita coragem, eu acho. A viagem em si, a minha muita irmã coragem. falava para o meu marido, chama nela. Ele ia aprender a escrever, não sei. Falar português, escrever. Não sei. A minha irmã falou, não, eu vou chamar ela, não falo nem para ele. Eu vou resolver essa parada aí, né, lá. A tia Helenúcia. Tia Lenúcia era porreta. Tia Helenúcia, babeira, né? Ainda bem, vó, que a senhora veio. Obrigada. Porque você não vinha... Porque se a senhora não tivesse tido essa coragem, o que ia acontecer? A minha sogra não ia conhecer meu sogro. A minha sogra não ia ter o meu maridão. E eu não ia ter o meu marido. E não tinha Sofia nem Vitória. E nem Sofia e a Vitória, né? Seriam outras versões do multiverso. Importante. Sim.
E quando eu peguei a Tereza, enfiei dentro do buraquinho assim. Era uma janelinha? Para mostrar pro pai que estava lá embaixo. Imagina a saudade que ele O tava. homem falou para mim, escuta, a senhora chegou até aqui, sanissado. Agora quem matou a tua filha? Oh, meu Deus. Minha mãe também fazia isso. Ah, mas tá vendo o pai. Minha mãe falava daqui a assim, pouco coitado o pai dele. vem aí. Bom, vamos lá. Ivan também fala. Vamos pro... Pra indicação. Não, pras receitas. Receitas, Puta. tem? Mãe, dá uma receitinha que a senhora gosta. Nossa, Predileta. Marcelo. Tava no roteiro, mandei pra vocês com Não, antecedência. No roteiro tá perguntando qual Qual o prato que você gostava de fazer. É. Não, É isso, Da a mesma receita. coisa. Tá bom, tá Não, bom. a Não, qual receita a prato? gente Não, pode beleza, qual o pegar. prato? Qual o prato? Tem vários, né? Vamos ver se eu gosto. Não, eu Gosto de todos. curto bastante o bolinho de bacalhau que vocês... Que Ai. delícia! É demais. que vocês elogiam muito. Deixa eu ver. Sei lá, agora ultimamente eu ando me metendo a fazer pão. Sim. Eu fiz um pão essa semana que, nossa, o pessoal adorou. Sei lá, eu gosto de fazer tudo na cozinha, né? Eu sou meia... Tanto que você falou que eu não deixo ninguém chegar. É verdade. E a senhora? Então, Cozinha pra eu mim. curto fazer... Eu me considero uma boa cozinheira. Sim. Eu me considero. Eu concordo. Então, eu curto fazer uma bela feijoada. Também. Eu curto fazer uma bela lasanha, como você gosta, bem recheada de queijo e em cima aquele parmesão, aquele molho italiano. Sim. Eu curto fazer os meus pães recheados que você adora. Com certeza. Que agora faz tempo que eu não faço porque eu não tenho mais aquele tempo ocioso que eu tinha, né? Mas eu gosto de fazer também e eu gosto da cozinha também. Cozinhar, Eu gosto de cozinhar. Eu também tenho. gosto. Eu puxei minha mãe nisso, né? Eu gosto também, né? acho Eu sou que vem zero do meu seu pai vô, nesse né? sentido. Acho que vem do É. vô, não é? Meu Vô. pai, eu vi O meu tio vô. gosta, a senhora gosta. Eu vi meu avô cozinhar. O tio E Juliano você? cozinha. Meu Tio irmão Juliano também cozinha também. legal. E eu acho que puxei muito meu avô nesse sentido de Eu gostar. gosto de fazer, mas não tenho aquela coisa de, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se você falar para mim, faz isso e aquilo, tudo bem. Entendi. Mas eu não tenho... Entendi, de ter a ideia do que fazer. A senhora gosta que pede Isso. alguma coisa específica, né? Isso. Entendi. É, Eu também adoro que pede coisa específica pra mim. Aliás, eu amo a cozinha. Limpa. Sim. E sem nada. Tudo no lugar. Limpo, Eu já sou um caótico na não cozinha. puxei Nossa, a Marcelo, minha quando mãe. cozinha... Mas Ontem sai bom. Tudo, né? Não, Tudo. sai, mas ontem à noite cheguei, Marcelo na cozinha. Eu estava. Arrepiei, né? Eu estava. Arrepiei. Eu só fui conseguir organizar quando? Hoje. Bom, a senhora vai comer o que eu fiz ontem. Claro que eu vou. Na Mas focaccia. ele tem que aprender o seguinte: vai usando, Vai vai lavando. vai usando e vai Mas lavando. a senhora não sabe o que ele me perguntou ontem antes de sairmos à noite. Ele fez o que ele tinha que fazer, super cheiroso. Nossa, uma delícia, né? Deve estar. Eu experimentei, na verdade. Um pouquinho tá bom. Só Tá que bom, não, antes de maravilhoso. sair, ele falou assim pra mim: você vai lavar essa louça? Falei, negativo. Cobra. Não, né? ajudando. Eu cozinhei com 4 mãos. Sim, eu sei, sempre a parceria, mas eu falei, Faz a me recuso bagunça, hoje mas- a lavar essa louça. Faz a bagunça, mas não gosta de Não, ver, né? Mas assim, realmente, eu também, negócio de cozinhar, pra mim, é um prazer, assim, não é, ai, que sacrifício, Não, ai, você que... gosta mesmo. Não, Isso é eu como também gosto. Eu de também. Eu não sei se cozinhar. cozinhar Nossa. todo dia, toda hora, eu não sei se eu teria a paciência, mas quando é pra E cozinhar... adoro também quando senta na mesa, vai comer aquele macarrão, espaguete, e fala: nossa, mãe, que delícia, molho é é. esse que você fez? É tão gostoso a gente ouvir isso, né? E assim, comida boa, não precisa ser sofisticada, por exemplo. Não. Fazer o alho e óleo da minha mãe, que a minha avó fazia, é difícil demais. É difícil simples, mas não é Acertar, simples. Não né? queimar o Acertar, alho, o Sim. colocar a ponto. dose certa Sim, da água quente, sim. não é fácil.
Não é fácil. Pra mim não é mesmo, porque eu tento imitar tanto que quanto tempo eu demorei pra aprender a fazer feijão, amor? 83 Emílio. anos. Nossa, demorou. Débora. Foi ano passado Mas que você a culpa foi conseguiu. da panela, eu falei pra você. Ah, Sim, culpa da panela. A claro. panela que não tava que certa. não tava boa, lógico. Então, Aprendi na pandemia, né, Mar? É como a minha nora, né? A minha nora fala assim: ai, sogra, eu tô com tanta vontade de comer aquela torta que você faz. Por que você não faz? Eu já te dei a receita. Não fica igual Não, a sua. ela- Mentira, é que ela é preguiçosa e não quer fazer. ela terceirizou. Lembra quando eu fiz no aniversário o desafio da caldo verde? Cada avó trazia um caldo Nossa, verde. cada uma de nós teve que levar um caldeirão. Fiz o Caldo verde. Marcelo e suas invenções. Não, Marcelo e suas Marcelo e invenções. suas invenções. E eu fiz a competição do caldo todo. Foi empate técnico. Foi, claro. Óbvio. Bom, vamos para as dicas? Vamos. Então, Quando vai chegando aí, quase no final, a gente dá um presentinho para os nossos telespectadores, nossos seguidores, né, na verdade, para falar de umas dicas de livro e de filme. A gente queria ouvir de vocês, se vocês têm Não, algum mas filme. antes fala do primeiro patrocinador. Ah, sim. O livro. Claro, falar. Antes de indicar o livro. Porque elas leram, né, falar pessoal? do livro, por favor. me Então, empreste, ajuda eu aí, gosto pessoal, a divulgação. Sim, esse aqui Aí já é começaram o a que- vender, tá começando a vender Então, aí. é um outro agradecimento que a gente quer fazer, porque a gente Tá tá vendendo começando. o livro do Mar, né? O livro de contos Para Que Eu Viaje Sem Rumo, que as mães já leram, eu já li, as nossas filhas já leram, né? Todo mundo aqui Acho que compartilhando. meu obrigado, tô brincando. Mar. Todo mundo compartilhando da leitura, que esse é o nosso primeiro patrocínio, vocês sabem, nosso patrocinador, na verdade, e que a gente pede para vocês continuarem visitando lá a Amazon, né? Tem o QR Code dele, eu acho. Tem sim. Né? Para você ir lá na Amazon e fazer essa leitura boa. Se você for fazer uma viagem, daqui a pouco tá chegando julho, o pessoal vai viajar, ou mesmo um final de semana, leva para Que Eu Viaje Sem Rumo, porque é uma delícia. São histórias curtinhas de personagens que revisitam outras histórias, que isso eu já falei várias vezes, que é o que me encantou no livro e que eu indico para todo mundo, certo? Então lá, Amazon Para Que Eu Viaje Sem Rumo. Vocês lembram alguma história do livro que vocês conseguem... Então, o que me marcou bastante foi a história do vô Ludovico. Sim, o nome Então, é Ludovico também, né? O nome também é Ludovico, então, assim, me marcou bastante, porque é uma história verídica, né? Sim. Então, isso aí que me marcou. Aham. E para mim é a mesma coisa, né? Porque eu É. vivi aquela história Sim. juntamente, né? É. Então Eu já comentei da história futurista, né? Da contagem regressiva. Sim. Nome do conto, contagem regressiva. Sim. Aliás, Né? já faz Teve- tempo que eu li, eu vou ler de novo. Então, eu também. Faz um certo tempo. É, já. foi lançado em 2021, né? Então. Isso, então. Mas são histórias muito interessantes. Tem uma personagem, eu não vou lembrar o nome dela, amor. Qual? Aquela. De que qual conto? Aquela que cuida. Qual conto? Do Contagem Regressiva? Não. Carmela. Carmela. Dona Carmela. Né? Porque tem uns nomes italianos Dona aí, né, pessoal, Carmela. no livro aqui. Então ela tem Cuida do Você acaba ex-marido. descobrindo, né, depois algumas Cuida coisas do sobre ex-marido. ela, muito interessantes. É uma delícia. Vai ler porque são histórias curtinhas que você vai curtir muito e rapidinho você devora o livro. Pra Que Eu Legal. Viaje Sem Rumo. Agora vamos falar de outros livros aí, de filmes. Sim. Então vamos fazer a rodada aqui. Vó Leni, me dá uma dica de livro, de filme que a senhora viu. Ó, ou faz leu. tempo que eu não leio, porque meu tempo tá meio curto. Sim. E eu também estou sem paciência para ler, sabe? Mas eu li A Cabana, foi um livro que mexeu muito comigo, né? Pelo fato dele se aproximar de Deus, né? E da Santíssima Trindade, então mexeu muito comigo. Mas já faz algum tempo também que eu Você li. não chegou a ver o filme, né? Não, o filme eu não Você assisti. precisa ver o filme. é muito lindo. Eu vou Você pegar. descobre umas coisas assim. Será que tá? Vamos ver onde que ele tá. A gente coloca no link. A cabana, bom. filme. É a segunda vez que esse livro está sendo citado. A Renata também citou É esse muito livro. porque ele lindo, é muito maravilhoso. Eu li bonito Eu não li mesmo. o livro, eu vi o li o filme. livro e vi eu o filme. não Sim. li o livro, eu vi o filme. Eu li o livro só, mas é muito bonito. E filme, tem algum? Então, filme, por acaso, tava virando lá nos canais para ver o que eu ia assistir. Aí no SBT tava começando um filme e o título chamou minha atenção.
Uma Família a Dois. Então é um filme gostosinho de assistir, ele é alegre, você, né, ele te prende e mexeu muito comigo. Eu como é que fala? Você emocionou? Recomendo. Como é o nome? Uma Família a Dois. É a história de um pai solo E uma filha ou um filho? e uma filha que se chama Glória. É muito lindo. Tá, não dá spoiler não. Não, Beleza, não obrigada. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Gostou, mãe? Bom, é Não bom. é bom? O final dele é muito... Ai, pessoal. Eu fiquei sabendo ontem, não assisti, mas quero assistir com você. Minha aluna me indicou Qual ontem. filme? Fratura. Não vi, não conheço. Nossa, ela falou que os últimos 5 minutos do filme são surpreendentes. É? Vou assistir pra depois falar dele. E a senhora, vó? Então, eu não tenho muita paciência para assistir filme, assim. Eu pego no sono na metade. Ele precisa ser Mas muito... tem que ficar no sofá, né? Não sai do sofá. Ele tem Não que dorme ser no quarto, muito... mas fica no sofá. Ele tem que me prender muito para mim não pegar no sono. Exatamente. Então, o que acontece? Eu gosto desses seriados, né? Então, eu sou fanática pelo Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD. Então, é a Eu sequência. gosto de Chicago. Polícia, de hospital E bombeiro. Bombeiro. É. Que legal. Então, são histórias que, às vezes, os 3 estão trabalhando juntos. É legal, muito gostoso, é legal. eu gosto. Então, toda segunda-feira eu sou... Passa na segunda esse filme. É. E qual canal, mãe? Ai, Sony, não Marcelo. sabe? Não. É na net, qual que é? A gente vê depois, a gente coloca. É aqui. no 630. Eu não Tá sei. bom. Deve ser isso aí. Não sei se é... E livro? Então, eu devoro tudo que vem pela frente. E muito rápido. Muito mais rápido que eu. E o ano passado, acho que foi o ano passado, eu peguei a saga Harry Potter da minha neta lá e comecei a ler e adorei. Achei que ia ser muito chegou a ver chato. algum filme do Harry Potter também? Todos. E aí, você achou que é bem fiel, assim? Sim, o sim. livro, o filme? Legal. É bem gostoso, é bem interessante, né? Aquelas magias todas, Isso. né? As escolas. E eu achei, quando eu comecei a ler, eu falei, eu acho que eu não vou gostar, porque ele deve ser igual Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu não tenho paciência para ler, não. Mas eu fui pegando gostinho, li todos. Todos em 2 meses eu li a saga toda. Então, assim, hoje nós falamos muito da Itália e tal. Esse é um livro que eu ganhei da Luciana no meu aniversário, em 2017. E li esse livro nesse ano, 2017, O Papa e o Mussolini, de David Kertzer. É um livro premiado pelo Prêmio Pulitzer de biografia. Ele conta, na verdade, eu sou fruto dessa história aqui, né? Porque conta a história da relação do Mussolini com o Papa Pio XI, né? E a formação do Vaticano, a relação entre governo e ditadura, como o Mussolini se instalou apoiado pela Igreja Católica, né? Um traço ruim, uma história ruim da Igreja, né? Triste. Mas é uma história, não é uma ficção, é uma biografia, uma história verídica, baseada com referências e tudo. Então eu aprendi um pouco mais sobre a história da Itália, muito bem escrito, muito bem organizado, né? E assim, né? Eu sou filho da guerra, né? Eu sou filho da guerra. Se não existisse essa história, não existiria, né? Então eu adoro entender a Segunda Guerra Mundial, obviamente que é uma tragédia, mas me fascina estudar a Segunda Guerra Mundial porque, quer não, eu sou meio resultado dela, né? Assim, muitas pessoas são. Né? A né? maioria. Eu estava conversando essa semana Muitas pessoas sobre são. isso com um aluno, né? Dizendo da questão da nossa descendência no país, né? Que a grande maioria é descendente de Europa, de África. Aqui no Sudeste, né? né? Aqui em São Paulo, então, no Sul. Mas no próprio Nordeste, né, Má? Tem os Tem os também, descendentes mas... afro, né? Sim, sim. Mais.
Então a gente estava conversando isso porque ele estava questionando por que o brasileiro não valoriza o que tem. Eu falei, ele não se identifica como parte, né? Como ele sendo brasileiro de origem mesmo, né? A gente estava discutindo sobre isso, a questão da descendência. E dica de série, eu terminei essa semana, né? Uma série muito boa, espetacular. Eu nem sabia que ela foi premiada. Tá na Star Plus. É The Bear, né? O Urso, que acontece em Chicago, que é uma história de um cozinheiro, um rapaz de... a história é ficção, é uma história de um cozinheiro renomado, com poucos anos de idade, e ele e trabalhava em um restaurante extremamente conceituado em Nova York, e o irmão dele se suicida e dá de herança para ele um restaurante falido em Chicago. E ele assume esse restaurante no sentido de resgatar o irmão. Essa foi a minha interpretação. E o caos que chama O Urso, né, a série, é muito feroz, é muito agressiva a forma como as pessoas trabalham em equipe, eles totalmente caótico, totalmente desorganizado, barulhento, te irrita, mas ao mesmo tempo você não quer parar, assim, nossa, mas como o cara consegue mandar tudo pro espaço? E ele é caótico também, e é muito, muito, muito boa. E a trilha sonora dessa série também é espetacular. Adorei. Legal. Bom, a minha indicação hoje, haja vista, né, a passagem da Rita Lee. Quero ler. Esse livro é lindo, né, que é uma autobiografia da Rita Lee. Você já leu? Já li. Você passa pra mim. Ela escreveu. Quando ela se aposentou, ela resolveu, né, começar... Todo mundo ficou triste. Ela falou, não, agora eu quero descansar. Mas descansar do palco, né? Porque aí ela sentou para escrever, escreveu mesmo, contou toda a história dela, desde a infância, onde morou, paulistana, da Gema mesmo. Amava o nosso estado, a nossa cidade, corintiana. Opa! Né? De coração. Mas é muito bonito esse livro. E assim, eu me lembro que o que mexeu comigo, assim, porque é curioso, né? Você lê sobre a história da pessoa, as loucuras que ela fez e tudo mais. Só que como foi difícil para ela envelhecer. Isso mexeu um pouco comigo, né? De aceitar que a mente dela mudou, que o corpo dela mudou, que as necessidades dela eram outras e que a Rita Lee, ela já enxergava, ela não estava doente ainda, mas ela já enxergava um fim, sabe? Então isso aí, a hora que você lê, me deu uma melancolia naquele momento. Eu me lembro que eu acho que eu até comentei isso com você. Então eu escolhi esse livro até para homenageá-la, né? Gostava dela, das músicas e tudo mais. Também. Um livro muito bom. Legal. Passa ele para mim. E filme? Filme sério, você vai falar alguma coisa ou não? Eu vou falar de uma série que tem tudo a ver com o amanhã, tem tudo a ver com o Dia das Mães, que se chama Supermães, que tá na Netflix. E que eu já tô assistindo já faz um tempo, tô na 7ª temporada, então é uma série. Nossa. Eu não sabia que iam ter tantas temporadas, mas agora essa semana eu descobri que tem a nova, a 7ª. E já comecei a assistir louca, assim. É uma delícia, a história a princípio de 4 amigas muito diferentes, e cada uma é mãe à sua moda, né? Porque mãe é mãe, mas cada uma ama do seu jeito, cada uma faz do seu jeito, e no final dá tudo certo, né? Então, uma série que eu recomendo, que é bem gostosa de assistir. Netflix. Legal. Então agora vamos para a parte final mesmo do podcast, que é um Pode Tudo para Ouvir, né? Então, como todo convidado tem que trazer uma música que a gente tem que ouvir depois. Um Pode Tudo para Ouvir que está onde, Marcelo? Tá no Spotify. E sabe de uma coisa, assim, já tá com 1 hora de música lá. E dá pra encarar um trabalho, ir pro trabalho já ouvindo, assim. Então. E tá muito gostoso de ouvir, vou ser sincero, essa assim. playlist é deliciosa, eclética e tudo, né? Isso. Então vai lá, pessoal. Então, isso, a gente coloca o link também na descrição. Então, a primeira música que foi escolhida, vamos falar da Dona Nela aqui. A Dona Nela escolheu e sugeriu. Pode colocar para nós, João? O Soleninho. Você gosta dessa música, não gosta? Gosto. É muito legal essa música. O que você sente quando ouve essa música?
que você lembra dessa música? Da O onde? que a senhora O sente? sole Fica feliz? mio. Fico feliz de ver falar italiano. A senhora tem saudade, vó, de falar italiano? De escutar as pessoas falarem italiano? Tenho. Tem, né? Marcello, bisogna parlare con tua Va nonna. bene. Sto imparando. Non è facile parlare. No. Italiano. Sì. È facile o non è facile parlare? Não, não é difícil. Tá bom, va É bene. que a gente aprende de dialeto, né? Não aprende o verdadeiro italiano. É vero. A próxima música, aí vai ser meio que as duas são essa fãs música. desse cara. Então essa é da indicação. Da Dona Helena? Sim, essa música, ela me traz, não sei, ela mexe muito comigo, me leva para lugares assim que eu vivi e ela fala muito alto no meu coração. É só tem gente que só vai ouvir outra vez, né, do Roberto Chama Carlos. Outra Vez, é. Outra vez, não, como que é a Sinto música? você bem perto de mim outra vez. E a próxima também é fã, né? Tinha que ser. Essa daí. Essa é linda, né? Essa daí, qual a música, pessoal? Como é grande, Como é meu grande amor por por você. você. Como é Tenho- grande, eu tenho meu amor. Eu tenho tanto pra lhe falar. Essa aí é a música que a gente canta pras mães na escolinha. É, As mães choram, sim, né? sim. É essa. Sim. Então, E ele é o máximo, né, pra mim. Pra vocês, é. Sim. Grande artista. Ele é o nosso ídolo de gosto não se de discute. infância, Claro. adolescência, Juventude. juventude. Mas é a trilha sonora da minha infância, assim. é. Eu vi muito disco do Roberto Nossa, Carlos eu também, eu lembro. nas casas no final de Porque era, semana. era um disco atrás do outro, Sim, né, mãe? sim, eu tinha coleção, né? Eu lembro. E era todo final de ano um disco novo. Né? Sim. Ou um CD novo. E eu, na minha adolescência, dos meus 13 aos 15 anos, eu ia todo domingo na Jovem Guarda. É isso aí. É marcante. É marcante. Eu fui uma Né? vez só. Não, eu ia todo domingo. Minha mãe já tirava o ingresso pro mês inteiro. Pois é. É, beleza. Senhoras. Então, ainda falando da Rita Lee. Porque essa música, na verdade, é uma letra uma poesia, né? Do Arnaldo Jabor. É. Que a E ela Rita colocou Lee música. colocou a música e também ela fez alguma mudança. Mudança. Que o próprio Jabor, ficou encantado. Encantado, vi essa eu semana, vi né, também. uma Eu já tinha reprise. visto a entrevista. Ele amou e eu acho que o Jabor foi muito inteligente ao escrever, né? Amor e Sexo. É perfeita essa É letra. perfeita, nossa. Eu- É perfeita. Então, eu gosto muito dessa música. A gente ouviu muito sobre a Rita Lee, né? Eu tava ouvindo no rádio. E é uma coisa que a gente só sente quanto perde, né? A gente só sente quanto perde. Porque a gente ouvia e tal, mas o que é muito dito da parte da Rita Lee, que ela era muito afinada. Sim. Ela era E a muito voz dela afinada. é Essa demais. música de uma afinação É. perfeita, assim, e é muito gostosa de ver essa É música. muito gostosa de ouvir. Ela era um Então, gênio, né? Vamos falar o que é. Era uma artista. Ah, Rita Lee é. Então foi essa E que a- eu escolhi. E a minha última, essa música. Ah, essa também. Essa música, pra mim, ela amarra, né, o Dia das Mães, assim, Sim. né? Maria, né, a mãe de Jesus, essa música, eu entendo tantas coisas nessa letra, porque não é só a Maria da religião, é a Maria da rua, é a Maria do dia a dia. É. E assim, né? Se um dia eu não tenho coragem de ter uma tatuagem, seria Maria Maria. Por quê? Porque quem traz na pele essa marca, né? Essa marca seria uma tatuagem. Sim. Assim. Possui a estranha mania de ter fé na vida, né? Sim. E assim, ouvir essa música na hora que você está saindo de manhã. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganho. Sonhos. Gana, sempre. Quem Gana traz na sempre. pele essa marca possui. Essa música de manhã arrepia, assim. Sair de manhã com o carro dirigindo e ouvir essa música. Música é demais, É, né? tem músicas que são necessárias na nossa vida. Ela é um música empurrão. pra Ela é um né? empurrão, é. Bom, Sensacional, né?
Uma delícia. Foi muito bom. Foi uma delícia. E eu de novo quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer os nossos patrocinadores, Sim. Corretor Malboro e o Jonatas, Sim. né? Que a gente continue essas parcerias aí por muito, muito tempo. Agradecer a presença de vocês, que é um presente do coração nosso, vocês estarem aqui com a gente. É uma homenagem que a gente quis eternizar. Nós aqui agradecemos, né, Tereza, de É coração, verdade. de poder Vamos participar dar com o presente? vocês. Vamos dar o presente, Dia das Mães? Só dá o presente. Não precisa abrir o presente, mas Tá pode... bom. Que chique, Não, olha. pode abrir o presente rapidinho, tá terminando. Pra mama. Você dá. Esse aqui é o seu pra sua mãe, né? Opa! Aqui! E pra nona, que é a mama Gostoso. dúbia. Conde de Monte Cristo. Olha que legal. Mãe, esse livro eu tô lendo, tô no eu meio. conheço a história. Pode abrir? É maravilhoso. Pode. Obrigada. Aqui, eu te ajudo. A Camila vai te dar um livro, mas lê o meu primeiro, Sim, tá bom. tá bom? Quero Pessoal, ver, tô agora. então, obrigado por tudo. Obrigado por Olha, tudo. gente, que eu ganhei a minha cara. Obrigada, Obrigada, filha, obrigada. adorei. Mande suas histórias, perguntas pro nosso e-mail, umpodtuto@gmail.com, e sigam a gente no Instagram, @umpodtuto_podcast. Muito obrigado e Obrigada, feliz Dia gente. das Mães! Feliz Dia das Mães pra todo mundo! Até o próximo! Uhul! Beijo! Beija, mama velha. Nona! Foi ótimo.